Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Conexão Customer. Super animado hoje aqui, a gente no 5º episódio pra gente fechar essa terceira temporada com chave de ouro. Muito feliz porque a gente tá convidando, assim, mais uma vez, convidados incríveis. E aqui, não só duas amigas, trazendo novamente aqui quem assistiu a segunda temporada, a Lu vindo me ajudar aqui nessa sabatina de dois convidados. Uma pessoa super especial, que admiro muito, incrível, tá fazendo algumas transformações aí que, coincidentemente, vocês vão saber, eu conhecia ela e conheci o marido, mas não sabia que eles eram casados, o ex-marido e tudo que a gente vai conhecendo. E um outro super amigo que hoje acho que, eu vou falar que nós temos o podcast aqui muito também por causa dele. Porque a gente começou essa brincadeira aqui de dar palco pros amigos por causa dele. Então hoje realmente é uma honra ter ele aqui junto com a gente, participando. Olha como é que esse mundo é, né? Ele me convidava, tava junto lá com ele, aprendi algumas coisas com ele e hoje a gente criou aqui. Criador e criatura. Então a gente vai conhecer um pouquinho deles, mas antes de começar esse bate-papo, mais uma vez eu queria agradecer os nossos apoiadores que viabilizaram até por toda essa produção. Não só primeiro o time de produção, o Thiagão, a Creative Studios aí, enfim, por esse ambiente super incrível. A Bidu hoje é a maior plataforma de engajamento, de Employee Experience da América Latina. Então, quando a gente fala de comunicação, capacitação, comunicação de grandes empresas, tinha lá na Fleury, Natura, Ambev, enfim, em 10 países. A Coffee Life Brasil, é uma linha de café premium, então numa pontuação café aí de até 100, é a pontuação acima de 94. Acima de 84, desculpa. Só que o bacana da Coffee Life é que, assim, em vez de ser só café premium, eles falaram, não, vou te fazer mais duas linhas. Uma linha saborizada, né, com aroma, e uma linha healthy. Então, a gente tá falando agora aqui de interior, lá você tomando aquele café com bolinho de banana, com bolinho de milho. Então você já tomando café com aquele, sentindo como se estivesse junto. E a linha Health, preocupada que, assim, ainda mais empresas, o pessoal toma muito café, então tem café com energia, com antioxidante, com colágeno, com uma linha que preocupada também com a saúde. Então, super... tem uma preocupação bacana também com as pessoas. E aí, já para começar, eu queria presentear nossos convidados com a Coffee Life também. Ó, temos o goiaba, banana e coco. O que vocês preferem? Banana. Adoro. Coco. E a Lua. Fiquei com a goiaba. Obrigado aí, Coffee Life Brasil. Vou deixar o meu aqui. E nessa temporada, nós tivemos mais dois apoiadores que foi super bacana, porque participaram e entenderam como é que funciona para ajudar. Um é a Pessoalize. A Pessoalize é uma empresa de contact center, de prestação de serviço, mas muito mais numa linha de temas críticos. Por exemplo, é a referência nacional em atendimento via Libras. Então, as grandes empresas, Magalu, Nubank, Decolar, um monte de gente atua com ele. Por exemplo, Reclame Aqui, órgãos reguladores, porque tem um conceito um pouco diferente de tentar também resolver e agregar valor, né? Não é uma empresa de massa. Então, a gente fala muito aqui de agregar valor e ter propósito. E o bacana é que a Pessoalize tem um tema de propósito também, não só disso atendimento Libra, porque hoje uma das principais metas da empresa é a geração de emprego. Então imagina você ter lá na ponta a meta do cara, quantos empregos a gente gera. Então isso é bacana, tá apoiando a gente. E a Target RH, que é a empresa hoje referência em Executive Search, enfim. O Felipe esteve aqui com a gente também, o founder, o Headhunter, porque o que é bacana da referência também da Target? Porque hoje em dia ela está muito conectado com as empresas. Diferente, você não entrega currículo. O cara é referência em contratação de C-level, altos executivos, middle. Porque deixa eu entender qual é a característica da empresa para poder tentar conectar, que é bom tanto para o candidato quanto para a empresa. Porque não é só falar assim, cara, você é muito bom, toma aqui o currículo. Não, mas você não se conecta. Então hoje ele é tanto referência que hoje ele contrata para a Amazon Mundial, Samsung, diversas empresas estão apoiando a gente aqui. E o segundo passo, que é super legal também da Target, um dos apoiadores, que é como é que a gente fala muito de pessoas, de profissionais, ele também ajuda as pessoas a se prepararem para essas empresas. Porque eu conheci ele na entrevista, fazer entrevista foi um fiasco, eu não estou preparado para isso. A gente que está no mundo corporativo, você não está preparado para um processo, para entender, para você se conectar. Então ele te ajuda em dois aspectos. Um, você se preparar para um momento que imagina em pouco tempo você tem que falar de você, e outro, para saber se você se conecta naquela cultura. Porque vocês, assim, a gente teve exemplos aqui, claro que a pessoa anos numa empresa e quer migrar,
fala assim, mas eu entreguei muito resultado, eu entrego lá. De repente a cultura da empresa é completamente diferente de você 3 meses estar dentro e fora. Então obrigado, Felipe, também por estar apoiando, porque faz sentido que o nosso objetivo aqui é ajudar quem está assistindo, então tem que ter parceiros que têm propósito. Obrigado, apoiadores. Vamos começar aqui na nossa brincadeira. Lu, mais uma vez, super obrigado por você estar aqui comigo. Primeiro, obrigado por você participar antes, né? Sim. E agora tá aqui compartilhando a mesa pra gente fazer essas entrevistas super bacanas. Votem pra eu voltar, tá bom? Pra ficar sempre aqui, ó, essa parceria com ele. Boa, sensacional. Campanha pra poder voltar. E aí, a gente queria primeiro agradecer vocês a disponibilidade, a agenda. Pessoal, agendas, assim, complicadíssimas. A gente conseguir a disponibilidade pra estarem aqui, então obrigado, Carla, obrigado, Reginaldo. E o Reginaldo, mais ainda, porque o Reginaldo trocando mensagem, vem aqui, como é que você tá por perto? O Reginaldo cancelou uma reunião para poder estar aqui com a gente, então obrigado por estarem e obrigado por estarem aqui para compartilhar a história de vocês e ajudar bastante gente, porque acho que tem uma coisa importante, que mais do que o nosso bate-papo, o objetivo aqui é levar para mais pessoas, então super obrigado. Então a gente vai fazer assim, a primeira rodada, como quem já assistiu os outros episódios conhece um pouquinho, vamos fazer a primeira rodada de LinkedIn. A primeira rodada, assim, vocês vão conhecer quem são Carla e o Reginaldo, que vocês conhecem nos painéis, nas palestras, na TV normal. E aí depois a gente vai pra brincadeira que é, vamos esquecer o sobrenome empresarial, vamos esquecer e vocês vão conhecer as pessoas, Reginaldo e Carla. Combinado? Então, vamos começar por quem? Carla. Então, primeiro... Quem é a Carla? Bom, gente, acabaram de descobrir que eu sou mineira, né? Eu tô disfarçando muito bem o meu sotaque. Super. Sou mineira com muito orgulho e paulistana de coração. Trabalho há 21 anos no segmento de Customer Experience. A gente antes falava atendimento, né? Agora a gente é chique. Agora a gente é Customer Experience. A vida inteira cuidando de cliente. Fui operadora, então nasci ali ouvindo o cliente mesmo. Comecei na American Express. Então, meu berço já foi de buscar excelência e de ter um diferencial para o cliente. E aí eu vim migrando aqui para São Paulo, onde a gente vai desbravando, né? Essa cidade cheia de oportunidade. Aí eu passei por empresas como Contex, nossa grande escola, Grupo Itaú, trabalhei na rede, uma operação nervosa, onde a gente tinha que passar o nosso cartãozinho de crédito ali, né? E tudo tem que funcionar. E a minha última história, aí, uma história de muito crescimento juntos, e eu brinco que foi um casamento, acho que foi o meu 3º casamento, aí depois a gente conta essa parte. Isso não tá no LinkedIn. Não tá no LinkedIn, a gente deixa pra depois. E aí eu fiquei os últimos 11 anos à frente do atendimento aí do Grupo Fleury, na área de saúde, mas onde o cliente continuava no centro. E agora eu me desafiei em algo extremamente novo, onde com muito orgulho eu posso usar a palavra hospitalidade. Sim. Né? Quantas vezes a gente não fala isso no nosso dia a dia, porque é o que a gente tenta em qualquer segmento. E confesso que eu nunca pensei em usar isso no termo literário da palavra, né? Então eu fui muito... No core, né? Fui pro mundo aí da hotelaria. Hoje eu sou CEO do Charlie, que é uma startup nova, disruptiva, em pleno crescimento, para entregar... uma experiência diferente do que o Brasil está acostumado, né? Que é algo onde você se sente em casa, mas não é um hotel. É algo onde por trás a tecnologia está fazendo toda essa operacionalização, e é para você, de fato, ter algo mais acessível, competitivo e um produto de qualidade. Então, eu estou recente, 20 dias no Charlie, mas muito engajada. Vim pelo propósito. Boa. O propósito de fazer as pessoas felizes no momento em que ela quer ser feliz. Né? Então, estou muito feliz, engajada, e estou adorando estar aqui com vocês nesse momento. Obrigada pelo convite. Muito bom. A Carlinha, então, quem já conhecia a Carla lá da Fleury, agora na Charlie. E a Charlie, assim, eu sou usuário. Então, realmente, assim, quando ela fala assim, ela tá lá, eu falei, eu tô nessa história de relacionamento recente com a Charlie, mas assim, eu tô recente, super fã. Vamos ver se eu vou ficar cada vez mais fã do Charlie, né? E aí, meu amigo? Olha, vou falar pra você uma coisa, viu? Eu conheci o Wellington numa matéria que a gente fez na Avaia. Foi verdade. Na Oi lá, é isso aí. Querido amigo nosso. E aqui, vocês todos têm essa experiência, né, de atendimento e tudo. E aí eu fui puxar na memória, porque eu já fiz um pouquinho de tudo, tá? Tem essa história empreendedora, tem bastante coisa legal. Mas, durante algum tempo, eu fui operador de telemarketing antigo lá. Olha como é que são as coisas. A Lu foi operadora também? Ó, operador. Você foi na American Express. Olha, olha, meu nem Deus. sabia dessa história. Não. Olha que experiência bacana. Foi durante 3 anos, fiz 3 anos na Serasa.
né? Eu fazia parte do atendimento, ouvia reclamação o dia inteiro. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, no Ribeiro Badaró. Sim. Né? Que era a sede deles antigamente, né? E eu trabalhei lá durante 3 anos como operador de telemarketing. Que maneiro. E ali que eu pude aprender, né? Como comunicar, né? Como falar certinho, tem toda essa roteirização. Hoje tá mais soltinho. Que bacana. Então foi uma experiência bacana, então pra conectar aqui com que legal. vocês também aqui, né? Então entender cliente, ouvir, tudo isso faz parte, né? E foi um aprendizado muito grande. Né? Eu recomendo, inclusive, você que é jovem, tá entrando no mercado de trabalho, cara, as profissões, elas preparam você para o que vem no futuro. Né? Então, muitas coisas que a gente aplica hoje, a gente pegou lá do nosso estágio, né, os nossos primeiros trabalhos. E aí, da Serasa, eu comecei a empreender, abri minha primeira escola de inglês, né? Eu dava aula particular e abri a escola, saí da Serasa para a escola de inglês. A escola de inglês cresceu, mas eu não tinha muita noção de gestão. Era um ótimo professor, mas um péssimo gestor. A empresa cresceu. E a gente vai saber essas histórias aí. Mas... Então, e aí daí a gente fui pro mercado de cirurgia plástica. Meu Deus! Cirurgia plástica. Ele é muito coleguinha, flexível. Gente, vocês não têm noção, né? Eu vendia até pé lá na clínica de cirurgia plástica, uma história que depois a gente pode falar sobre isso. Pé, né? Essa história é legal, depois a gente conta sobre ela. Né? Da clínica de cirurgia plástica, eu abri a agência digital, especializada da saúde, que foi uma experiência bem bacana também. E de lá eu resolvi empreender e abrir a primeira startup que gerava conteúdo com o uso de inteligência artificial. Olha um pouquinho do que é o ChatGPT hoje. Só que isso em 2015 para 2016, tecnologia muito cara, a startup deu ruim. Aí nisso eu entrei na TV. O pessoal achou que eu entendia de startup, ninguém avisou eles que eu tinha quebrado a startup. Eles achavam que eu sabia, não quis contrariar. Falei, tá bom, então vamos lá pra televisão. Sim. Aí durante 5 anos, fiquei à frente do Inova 360, que depois virou Batalha das Startups, onde eu conheci nosso amigo Wellington, né? E vendi agora a operação, em dezembro último. Estou no processo de transição, né, da saída da empresa, do exit. E abri a Rampa, que é uma escola de empresários. E a gente vai falar bastante sobre isso depois, se tiver oportunidade aqui na mesa, claro. Porque eu acredito que o empreendedor, gente, é o bicho mais solitário que existe. Algumas pessoas fazem aquela coisa romântica, bonita, de que empreender é você ser uma águia que voa voos altos, né? Que constrói, assim, sonhos. Bota as palavras bonitas. Para mim, gente, empreender é tipo uma cabra que tá ali na montanha tentando buscar um matinho que tá ali para comer, se ralando, tropeçando nas pedras, caindo numa jornada muito solitária. Então hoje, quando a gente fala de propósito, o propósito desse novo negócio, Wellington, é falar exatamente sobre isso. Como que a gente pode dar esse acolhimento na formação. Porque eu passei por isso. Quando eu explodi, quebrei, fali a escola de inglês, quando eu tive problemas, fali, quebrei a clínica de cirurgia plástica, quando eu tive problema na startup, eu entendi que eu tinha um talento para empreender, mas estava muito difícil fazer a gestão. E aí foi uma jornada, conversando com esses gênios aqui, a gente pôde aprender um pouquinho. E aí hoje a gente está com esse propósito de ensinar, ajudar, abraçar, apoiar os empreendedores. É muito bacana isso, porque assim, eu acho que o empreendedor realmente, e quando eu saí do mundo corporativo, saí da Oi, tô nesse mundo aqui também, sabe como é que é. E para quem está no mundo corporativo, como é que é? É exemplo do CEO. Porque o CEO precisa tomar algumas decisões que não pode muito compartilhar com o board e não pode compartilhar com o time. E assim, cara, eu vou compartilhar com isolado. E o empreendedor tem algumas decisões a tomar. E não pode falar com a família, viu? Não pode falar com a família. Vai falar isso em casa pra você ver. Então tem umas decisões do empreendedor que por falar isso vai falar com a família vai ficar preocupada se a empresa vai quebrar. Então acho que esse depois a gente vai falar um pouquinho, falar da Rampa, mas acho que isso é super legal. Mas antes de a gente entrar nesse detalhe, Lu, vou fazer a primeira, você faz a segunda, pra gente fazer aquela lá do início. Legal. Fiquei com medo agora, hein? Conheceram, Reginaldo, CEO fundador da Rampa, lá do Inova 360, Batalha de Startup, então muita gente já conhecia. Carla, tanto da Fleury, CEO, muita gente conhecia, mas agora a gente vai para a parte para vocês se inspirarem, que muita gente não conhece. Antes de fazer a primeira pergunta, quer dizer, antes de falar o contexto da pergunta, eu vou para uma rápida. Como é que vocês são chamados no vida normal ou para amigos e tudo isso? É Reginaldo mesmo, é Carla, Carlinha, Regis... Ou a gente já viu apareceu apelidos aqui, uns apelidos que eu não... Então, que a pessoa assim, mas por que esse apelido? Não sei, até hoje ninguém descobriu. Eu vou agora dar um nome assim, exemplo. Meu irmão, o apelido do meu irmão é Du. Qual é o nome dele? Eduardo? Não. Não faço ideia. Outra opção, chuta aí.
Roberto? Não. Nada a ver, né? O William. Ah, sim, não, fez total Agora, sentido. esse final de semana, Como a gente não pensou né? nisso. Coincidência, esse final de semana eu tava falando lá com meus pais, a gente falou assim, por que Ninguém, nem meus pais sabem por que virou. Começou engraçado, né? Mas começando assim, como é que normalmente vocês são chamados na vida normal, não só corporativa? Apesar de que na corporativa, quando a gente tem também uns nomes carinhosos. E aí, tem algum nome diferente? O meu é Carla ou Carlinha, acho que quem tem mais normalmente Carlinha, não tem nada... Teve fases, né? Adoro essa história. Teve fases. Então, quando eu tava na escola, era Dumbo. Olha isso. Por causa da orelha aberta. Uhum. E aí, vocês não sabem, eu fui Isso não é traumatizado. apelido, isso é um bullying, né? é um Hoje. bullying. Não, é bullying e a Disney aprontou uma comigo. Ah, meu Deus. Lançou o Mickey. Não, lançou o filme do Dumbo. Lançou o filme na época, lançou o filme. E aí, eu tô andando no metrô, aqui, eu trabalhava aqui na Paulista, na época eu tô andando no metrô, na época do lançamento, tava lá, lançamento Dumbo, estreia, dia 28 de março. Pronto, acabou. Que dia que você acha que é dia 28 de Pô, março? Seu aniversário? Dia da aniversário. Não. Piada pronta. Eu falei, vou Meu processar a Disney, Deus. sim, eu vou contar minha história, desabafo agora aqui pra vocês, tá? Você tocou no assunto. Não, mas é engraçado, gente, que assim, é bom, na outra gravação a gente falou até sobre isso, né? Abri uma aspas aqui sobre isso. Eu lembrava assim, na minha infância, quem não tinha apelido parecia que era excluído. Você Verdade. tinha que ter apelido. Você assim, mas como assim que eu não tenho apelido, todo mundo tem? Só que era uma coisa mais leve e você falava. Então tem que tomar um cuidado com isso, que assim, o quanto é brincadeira, é brincadeira. Tem gente que gosta de apelido, que não sei, quanto é brincadeira. Quando a outra pessoa fala assim, pô, não é brincadeira, eu não gosto, aí a gente Mas tem que quando tomar não isso gosta que determinado. pega, né? Não, mas quando não gosto, Infelizmente, era pesado, assim, né? na nossa época era Quando não assim, gosta, vai. quando não gosta é pesado, né? Porque assim, é só pra separar, a gente tem que tomar cuidado do que é brincadeira. Verdade. Porque é exatamente o que você falou, quando bota a pilha, se a pessoa entrar na pilha, já era. Já era, aí pega. Mas tem gente que aí chega um limite que a gente tem que tomar um cuidado quando fala assim, pô, agora não. É isso aí. Mas agora, interessante, desculpa te interromper, os tempos mudaram, agora a gente escolhe o nosso apelido, né? Eu tive uma grande surpresa quando eu cheguei no Charlie, e todo mundo com nome, super fashion, assim. Algumas pessoas que eu falava, nossa, não é o nome que eu quero ser chamado. Então, social. Aí eu Nome falei, social, nome aí eu social. pensei, nossa, eu vou ter que agora, quando procurar no e-mail, lembrar do nome dela e no dia a dia falar, não, o e-mail é o nome que eu quero que seja no e-mail. Então, acho que é uma coisa super legal, a gente tá empoderando como a gente quer ser chamado, inclusive. E foi a primeira vez que eu vi isso. Então, assim, o meu e-mail vai ser com o nome que eu quero ser chamado. Não precisa necessariamente ser o que tem no meu documento, né? Então, eu acho que é um passo a mais. A gente saiu da época que era apelido, virou bullying, hoje é do jeito que eu quero que seja. Show. E se aí? não me chamarem daquele nome, não atendo. Olha, é Tem fácil. isso também, né? Mas e aí, depois dessa fase, o que enfim, E ele quer saber, gente. eu quero saber como é que... A nem como- pergunta é, como é que a gente vai chamar vocês aqui na mesa? No tá. final das contas vai ser... Então, pensa só bem não no próximo. chame de Dumbo. Não quero que me chame de Não Dumbo. quero de Dumbo. Aí Desculpa. ficou Regis, né? Correto. Mas É. geralmente é Reginaldo mesmo. Entendi. Mas- E Lu, tinha algum outro? A Lu mesmo? Lu. Tinha... Não, eu tive bullying da Magrela, né, da Olivia Palito. Mas aí também não virou gosto, modelo, mas- não me chamem. Mas aí virou modelo. É. Assim, magrela, mas virou modelo. E hoje em dia... Não, pior que foi verdade, eu contei isso quando eu vim aqui. Mas eu amo Lu e eu gosto de ser chamada assim. Então, assim, mas e agora pegando o empoderamento que aquela falou? Lu, Regis, Reginaldo e Carlinha. Carla? Ou vai ter um nome... Carlinha. Pode chamar de Carlinha. Gisele Bündchen, que a gente tinha falado. Aí, Não. aí, né? Aí eu atendo. Aí Aí eu eu- também atendo. Boa. Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente. Que aí, assim, é a nossa de praxe aqui, só pra quem tá entrando, é. Lá no início, o que eu queria ser quando crescer? Essa pergunta é meio. A gente fala assim. E aí, pra quem tá assistiu todos os outros episódios, foi muito assim, não, eu vou falar assim dos teus 16, 17, eu queria, mas assim, acabamos. Spoiler de que vocês, enfim, quem tá assistindo agora já assistiu o episódio anterior. Teve uma pessoa aqui que teve a primeira promoção aos 12 anos de idade. Só assim, aos 12 anos ela teve a primeira promoção. Em casa. Em casa, então assim, a gente aqui, quem tá em casa assistindo já viu o episódio, mas quem tá aqui na gravação, ela era vendedora nata, com 12 anos vendia fruta na feira, mas vendia tão bem pra todo mundo que o dono da barraquinha que ela vendia, não, agora você toma conta da barraca toda, agora você virou a coordenadora dona da barraca que você manda em tudo aqui, então olha como é que são as coisas. Mas lá no início, só pra gente poder tentar conectar as pessoas que estão começando na carreira ou que até migrou, o que vocês imaginavam? Eu quero ser modelo, eu quero ser mega empresário, eu quero ser... Lá
seu primeiro, segundo grau lá, o que vocês imaginavam que ia ser o futuro da carreira de vocês? Olha, o meu, lembrando aqui os meus 17 anos, sempre foi uma mistura entre o que eu queria ser e o que eu precisava ser. Que acho que a gente veio de origens onde a gente podia ter pouca escolha do que eu quero, o que eu sonho. Porque a gente veio de origem humilde, então eu querer é uma coisa, mas o que eu tenho que ser hoje é outra. E eu fiquei um pouco nesse dilema, aí minha graduação é um pouco assustadora, mas eu já explico, que eu sempre gostei de números. Eu não entendia muito o que é ser engenheira, mas eu achava que era um negócio legal isso. Só que engenharia, na cidade que eu morava, que era Uberlândia, era bem disputada. Era uma universidade federal. E também nunca passou pela minha cabeça fazer faculdade particular. Não tinha essa opção. Então tinha que ser pública. E era muito concorrido. E eu lembro que na época eu não tinha chance de não passar. Porque eu não ia poder fazer cursinho. E aí talvez eu ia regredir o meu conhecimento. Eu falar, cara, eu tenho que entrar, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que trabalhar. Eu falei, nossa, acho que engenharia é arriscado, não sei se eu consigo. Aí eu fui pra algo um pouco próximo. Vamos próximo. Qual é? Acho que eu vou fazer matemática. É certeza que eu entro, mas não é certeza que eu saia, né? Mas foi uma coisa meio maluca, assim. Eu nunca me permiti, acho que, só sonhar. Eu sempre tinha que sonhar com o pé no chão. Eu fui sonhar agora recentemente, depois de velha, né? Mas naquele momento eu tinha que sonhar com um pouco de responsabilidade. Então eu falei, acho que eu vou fazer matemática, que eu entro. Putz, é número, e eu vou ser professora. E beleza, mas a gente é muito imaturo ainda, né? Então eu tinha esse viés de responsabilidade e entrei. Então assim, eu me formei em matemática, mas a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu era jovem, eu tinha 18 anos. Com um bando de adolescente no ensino público, eu fiquei um pouco assustada. Aí eu falei, eu acho que não dá. Só que aí logo eu entrei num call center, fiz faculdade, entrei, eu falei, gente, o número tá presente em tudo. O número sempre foi algo muito presente na minha vida. E aí eu me deparei um pouco ali com um dilema, né, de siga a minha carreira. Não, aí eu falei, cara, tem muita coisa aqui dentro. Então eu fui pra linha da estatística. Mas antes lá do call center, lá você na... Meu... Pegando aqui, Papel, tu vai saindo aqui seu microfone, senão vocês não ouvem a gente. Lá no início, você... Lá com teus 16, 17 anos, pensava nessa linha de estatística, matemática, e queria ser professora de matemática. Eu queria ser engenheira, e eu só não investi porque eu não tinha certeza que eu ia conseguir entrar na faculdade, porque era um curso mais concorrido. Então isso é a primeira experiência. Antes disso, você não... De novo, era o teu sonho, meu primeiro emprego, eu quero fazer... Queria ser engenheira e tal, só que eu não fui pelo meu sonho, porque eu tinha uma responsabilidade financeira de me sustentar, de ajudar minha família, que era simples. Falei, se eu não passar, eu tô ferrada. Pode falar, né? Pode. Porque eu preciso trabalhar e a faculdade ajuda a trabalhar. Então eu falei, cara, eu vou abrir mão do meu sonho de querer ser engenheira e eu vou pra algo que eu tenho certeza que eu entro na faculdade e que vai me abrir portas pro emprego. Foi essa. Então ali, com 18 anos, onde você escolhe o que vai ser quando crescer, não foi por sonho. Entendi. O sonho era um lado e eu falei, putz, não dá pra sonhar agora. Deixa eu investir e uma hora eu sonho. E eu fui sonhar quase 20 anos depois, né? A sorte é que o caminho se desandou por algo bacana. Então, eu fiz matemática e desviei o meu caminho pro lado da estatística e investi no business. Mas você chegou a dar aula alguma? Cheguei. Então, assim, até pra depois ir conectando as coisas. Então, a primeira coisa, seu sonho era matemática, seu sonho era engenheira, mas matemática pra trabalhar, e começou, o seu primeiro trabalho ali foi dando aula. Eu fiz estágio, mas meu primeiro emprego foi ser operador de atendimento. Tá, então você não chegou a dar aula de... Antes você não chegou a dar aula de matemática. Não. Emprego mesmo foi o primeiro... Que foi quando eu vi... Não chegou a estagiar, trabalhar na loja do amigo, na loja do vizinho, nada, meu primeiro emprego foi ser operador de atendimento. Primeiro trabalho mesmo foi no... Que quando eu vi, falei, eu posso concluir minha graduação, que eu acho que tem espaço pra mim. Né? Não preciso só dar aula, tal. Então eu concluí, mas fui para uma linha da estatística, eu fui para planejamento, fui usando isso. Entendi. E hoje eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa. Legal. Não acho que eu me perdi um pouco no começo, querendo priorizar a necessidade, mas a vida dá chance de em algum momento você seguir seu coração e ir pelo que você sonha, né? Então a minha história começou com necessidade para depois sonhar. Não, e isso é bacana porque com certeza algumas pessoas que passaram aqui, e muito quem estão assistindo, tem muita história parecida com essa. De assim, com a sua, eu sonhei uma coisa, quero fazer isso, mas deixa eu começar aqui como atendente para poder fazer minha faculdade e depois tentar ir para uma outra história. Eu conheço história assim. Só que assim, e na hora que começa esse negócio aqui entrar no sangue, vou crescendo. Mas a gente vai voltar nessas segundas etapas aí, só pra gente saber também lá desse início do sonho aí do Reginaldo. Né? Mas só pra complementar, que eu tenho certeza que quem tá assistindo vai se identificar, é que além disso, de toda essa história que ela falou, é uma mulher.
Então, ela também pensa, nesse momento, a gente também pensa qual é o lugar que a gente pode, né, pensava, Legal. né, ocupar, né? Isso Eu era mulher, mais Verdade. É, então. Verdade. É Bom super ponto, desafio. bom ponto. E aí, Reginaldo, assim, pessoal... Mas só, antes até de falar do meu, tem uma coisa que eu gosto muito dessa fala, porque eu entrevistei milhares de CEOs executivos. Sim. A quantidade de matemáticos e engenheiros ocupando posições de liderança nas corporações é gigantesca. Eu tenho encontrado muito também, não me Muito. sinto mais sozinha. Exato, e não é uma coisa... Então, você que está procurando uma formação, pode considerar, viu? Verdade. Porque Verdade. ajuda muito a tomada de decisões. E hoje é tudo Pensamento assim, é estratégico. tudo números, né, gente? Exato. Assim, Exato. se você não gerenciar resultado, número, é bacana, é bonito, é propósito, é tudo, mas no final das contas É a última linha. É a né? última eu fui linha. adestrada a ter uma linha de raciocínio lógica que eu uso pra tudo. Inclusive, Bacana. na hora de dividir a conta Ó. do bar, geralmente passa É pra mim. isso e tecnologia, É melhor, né? Não, essa é melhor, né? É. Não, e rápido, né? Sai assim, a conta do bar, um olha pra Não, cada eu outro, fala falo, embora. gente, Não, eu já re- deixa na, Eu já vai pra mão da realmente, Carla. eu já. estudei 4 anos pra fazer isso aqui, pra dividir essa conta. Conta do bar. Boa. Não, e outra coisa é que, assim, você aproveitou aí, o Reginaldo falou dessa questão do matemática, outra coisa é tecnologia. Saber minimamente a lógica de programação, hoje em dia tem alguma informação, porque acho que uma das línguas mais faladas no mundo é a língua de programação. É. Então é importante também, o pessoal fala, mas eu sou do marketing, eu sou disso. É importante você ter uma noção de a quant e também tecnológica. Mas vamos lá, fale-me tudo lá, sei lá, no início, assim, você é jogador de futebol, você... Rapaz, eu tenho assim, eu tenho uma situação na minha vida que eu costumo falar isso, e algumas pessoas até estranham. Eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância. Mas pouquíssimas, mesmo? pouquíssimas. Interessante. Uma delas que eu tenho é um dia eu brincando, pulando, Aham. e a minha mãe fazendo assim com o braço. Filho, vai pra lá pra você não cair em cima das panelas. Por quê? Eu tava pulando em cima da cama e a gente morava num cômodo Aham. e o fogão era do lado da cama, assim, ó. Uhum. Então eu venho de uma origem Caramba. muito pobre. Né? Minha mãe me fabricou junto com meu pai lá no Paraná e desembalaram aqui em São Paulo. A gente veio aqui para São Paulo, na barriga da minha mãe, nasci aqui no Sol das Clínicas, mas uma condição muito precária, muito pobre. Uhum. Então eu tenho pouquíssimas lembranças, mas a lembrança que eu tenho é que a gente era muito pobre. Aham. E eu vivia meio naquela caverna de Platão ali. Eu falava, só existe aquele mundo. Uhum. Quando eu pude perceber que existia vida além da pobreza, Nossa. eu falei, eu não sei o que eu vou ser, mas eu não quero ser essa miséria que a gente vive. Aham. Então eu procurei desde o começo essa cabeça de empreender, de fazer riqueza, de gerar valor. Legal. Porque eu sabia que se eu fosse na trilha comum Uhum. da família, dos amigos, do bairro ali que a gente morava, eu ia viver aquela situação. Perfeito. Então, se você perguntar pra mim, Reginaldo, o que você queria ser? Eu vou falar pra você, eu não sabia que era empresário, mas eu queria ser aquele cara que ele conseguiu mudar a vida dele. Que ele Bacana. conseguiu... Você sabia muito bem o que você não queria ser também. Exatamente. É, Essa é isso uma é frase que eu melhor. uso muito. De vez em quando minha esposa brinca, eu falo, você veio lá das L de São Paulo. Eu falei assim, eu sei muito bem de onde eu vim. Eu só quero voltar lá a passeio. Perfeito. Né? Só- Então é uma coisa assim, sem querer desprezar, claro, fazer juízo de valor, Claro, mas claro. quem viveu ou quem vive uma situação de muita pobreza, ele precisa encontrar um caminho de sair daquilo. É. E o empreendedorismo, muitas vezes, é a única forma. Porque se você vai naquela trilha normal de educação tradicional que tem, cara, dificilmente. Fato. Tanto que eu vejo os meus amigos, o pessoal que morava lá, da minha idade, Uhum. a maioria deles continua na mesma condição, replicando aquilo que os seus pais construíram. Uhum. Então, e o Brasil é um país das oportunidades. Muitas. Tá? Então, o que você queria ser quando você era pequeno? Cara, não sabia que o nome era empresário, mas hoje eu descobri que o que eu queria ser era empresário. Tá? Perfeito, Então tem perfeito. essa... Não, e tem uma coisa muito ligada à atitude, né? Porque você, assim, eu quero... E porque o tema de empreender, e aí quando eu falo empreender, é empreender na nossa carreira, mesmo dentro do mundo corporativo. Exato. Tem um tema de atitude, porque gente, você falou, tem muita oportunidade. Muita. Tem gente, assim, eu já vi pessoas ganhando dinheiro com cada coisa. Vou dar um exemplo aqui e depois queria a Lu ia fazer uma pergunta pra vocês, assim. Uma vez fui buscar meu filho na escola, tinha um rapaz vendendo aquelas coisas de arquinho, de menina. Vendendo, enfim, mas eu conversei com ele, que eu tenho 2 meninos, ia comprar. E assim, o cara falando de uma forma...
eu falei assim, cara, o cara falando super bem, explicando algumas coisas, eu falei assim, e o cara rodando, fiquei com aquilo na cabeça, no outro dia eu andando moro no Rio de Janeiro, ainda lá na Avenida das Américas, o cara andando longe, cara, a escola era um lugar, o cara... Tem uma vez no posto de gasolina, encontrei com ele de novo, falei, cara, mas você anda muito, eu ando tudo isso aqui, vendo o arquinho. Falei, porra, vou chamar bem esse cara pra trabalhar na empresa. Tem um negócio comercial, o cara fala bem, porra, bem... E aí, como é que funciona? Como é que você pensa em fazer algumas coisas diferentes? Quanto você ganha? Ele falou, cara, eu ganho normalmente aqui em torno de... São uns R$500 por dia, algumas coisas assim. Eu falei, 500 pau por dia? Pô, esse cara ganha bem mais do que um monte de empresa, gente bem e tá ali com a liberdade dele. Então, assim, tem muita gente que fala assim, não, eu prefiro ficar no ar-condicionado e coisa e tal. A esposa dele faz os arquinhos, ele faz lá e sustenta a família. E assim, vamos lá, R$500 por dia aí, vezes... Vamos lá, 22 dias, mais de 10 mil. Segunda a sexta. Peraí, Mais de 10 mil. matemática. Desculpa, Já- é mais forte que eu. Isso só não, e você fala uma coisa, se trabalha só de segunda a sexta, mas que ainda isso. trabalha final. Então, assim, você vê que. Eu tô dando só esse exemplo de oportunidade que o Reinaldo falou, que assim, tem pessoas que estão no início de carreira ou que estão trabalhando em algumas coisas, ou trabalham em algumas regiões, o cara fala assim, não, eu tô aqui, vou dar exemplo de operador, que já todos aqui foram operadores. Não, eu tô aqui numa cidade que não tem muita oportunidade, eu trabalho lá 6 horas por dia. E as outras 6 horas? Você consegue estudar e os outros tempos que você tem livre. Será que você não consegue fazer nada diferente? Então, acho que esse tema de só pegar a sacada lá do início, né? Muita coisa tá ligado também a sua atitude. E a gente vai falar bastante de atitude, porque tem 3 exemplos de executivos aqui que são fera. Né, Lu? E aí? Manda uma pra eles aí também. Bom, eu acho que assim, nós temos muito em comum, né, das nossas origens, de como a gente conduziu a nossa carreira e a nossa vida. E assim, eu tenho uma estratégia e ela vai mudando ao longo do tempo. Então, como era no início, qual era no meio, como está sendo agora. Mas a gente sempre tem que ter alguma coisa, ou mirar em alguma coisa, ou ter algo, né, uma fé. O que leva vocês, né, a não perderem a vontade, algo assim, porque a gente sabe que é difícil, a batalha do todo dia é difícil, não é difícil só para você, é difícil para todos nós. E qual é a estratégia, qual que é a receita para você sempre se manter motivado ou motivada para continuar desenvolvendo a tua carreira e tua... Isso lá no início deve ter tido muito isso. Né? Essa é uma pergunta ótima, porque imagina você, o que motivou lá do início você sair, imagina você, pô, meu sonho, como é que eu vou abrir, mas como é que me motiva aqui para vir para lá? Pô, é uma pergunta muito boa. E eu vou dizer, porque assim, até para dar tempo de vocês pensarem, sempre foi para mim muito difícil, né? Principalmente quando a gente é jovem, né? A gente não sabe se tá tomando a decisão certa, né? E uma das coisas que eu tinha era um papelzinho, antigamente tinha como que chama? Post-it? Né? Calendário, que era um papelzinho que parecia um cartão. Vocês lembram disso? Nem tem mais. Estava escrito sucesso. Aqueles calendários menorzinhos que você conseguia colocar? Assim. Eu colocava ele na frente do carro que eu dirigia, que não era meu, era o carro do meu pai, ele me emprestava. Depois eu vim ter o meu. E eu dirigia olhando aquilo. Eu falava, gente, eu preciso, eu vou buscar. E era aquilo que me motivava. Ah, legal. É uma delas, uma das estratégias. Eu acho que tiveram vários momentos que coisas diferentes me motivaram, né? Até para fazer uma conexão, eu venho de um histórico onde eu sempre vi muita determinação, né? Minha mãe era faxineira, meu pai caminhoneiro. E acredite se quiser, minha mãe nasceu no dia 15 de outubro, que é o dia do professor. Ela sonhou ser professor a vida inteira. Então eu vi a vida inteira uma faxineira que falava, um dia eu quero ser professora. E eu vi ela com 51 anos se formar, sair no jornalzinho da cidade. Hoje ela é professora. A minha história que começou lá... Como é que é o nome? Tina. Tina. E ela é professora de escola rural. Porque a origem dela é muito simples. Ela realizou o sonho dela, mas por propósito, sem querer conquistar mais. Sim. Ela poderia estar dentro da cidade. Ela dá aula hoje para as crianças que moram em fazenda. Enfim, então eu sempre vi essa coisa do... A gente sempre pode tudo. Mas eu sou capricorniana, terra, racional, conservadora. Matemática. É difícil me permitir sonhar, mas eu acho lógico, estruturado. Eu acho que enquanto no começo eu sempre sonhava não voltar para o lugar de onde eu vi com muito respeito. Sim, é o que eu muito respeito, inclusive volto sempre às minhas origens, mas eu sempre quis dar melhor para aquilo que as pessoas estavam ao meu redor, né? Então acho que
por muito tempo, eu tive uma ambição saudável. Que você fala, né, eu tenho que conquistar mais, eu tenho que dar coisas para essas pessoas e tal. Então, eu fui sempre atrás de crescer. E eu fui a primeira que me formei na família. Eu fui a primeira que viu o mar. Gente, tô falando de coisa simples. E sabe como eu vi o mar? Porque na festa da primeira empresa que eu trabalhei, que eu tinha 20 anos, eu ganhei na festa de final de ano uma viagem. Você sabe o que é você ganhar uma viagem, você conhecer o mar? Cara, Sim. Hoje, bacana. quando eu penso nisso, aí o que eu fiz? Levei meu irmão, porque nunca ia conhecer o mar também. Então, eu venho do histórico de proporcionar pequenas coisas. Aí isso pra mim, eu falava, gente, um dia eu quero levar minha família inteira pra ver o mar. É simples, mas é muito difícil. A minha avó viu com 82 anos. Então eu sempre olhei pra frente, querendo fazer as pessoas que vão ficando pra trás de mim ir pra frente juntos, né? Perfeito. Aí tem um momento em que você topa qualquer desafio, você vai. Mas eu acho que chega um momento na vida, então acho que o que me moveu lá atrás era essa coisa de querer crescer, de conquistar coisas, de dar coisas pra quem não teve essa oportunidade. Mas chega um momento que você entende que você já tá num lugar que aquilo que você tem é suficiente, e aí entra o famoso propósito, né? Que é, onde eu tô já é o meu lugar. O que vier daqui pra frente, o mundo vai conspirar. E aí o que faz a gente acordar todo dia e ser feliz, eu acho que é muito acreditar no que você faz. Sim. Eu sou uma pessoa intensa, apesar de ser extremamente, né? Ninguém percebeu que ela é intensa. Mas não dá pra viver sem paixão. Não dá para o olhar não brilhar. Não dá para quando você falar o que você faz, onde você trabalha, onde você mora, o time que você torce, sem você ter isso na alma. E aí a gente já vai abrindo mão daquilo que a gente construiu. A ponto da gente falar, para eu ser mais feliz, eu tenho que dar um passo para trás e abrir mão de certas coisas. Eu pago o preço? Claro que eu pago. A minha felicidade está em primeiro lugar. Boa. Então, acho que o nome da felicidade atual é propósito, porque a propósito é o que nos faz bem, né? Então, acho que hoje a gente tem condições de tomar essa decisão, porque a gente construiu uma jornada. Talvez lá atrás, eu não pude acreditar no meu propósito quando eu escolhi o curso que eu faria. Mas algumas decisões também. Deixa eu ter esse esforço aqui pra lá na frente eu conseguir colher. Então, hoje eu acho que eu sou movida por paixão, por tudo que eu faço. Então, assim, paixão, eu tenho que realmente ser vendedora de tudo que eu acredito. Então, acho que o meu olhar hoje está assim, e por trás tem uma coisa de querer ser feliz, que me dá leveza. Se o que eu vou gerar com aquilo me dá retorno, que eu me sinta bem. O que eu entendi, e eu posso estar errada, e eu me inspirei muito para responder isso para você. O que você me passa não há uma estratégia em si colocada, mas quando você olhava um desafio, você falava, eu preciso me apaixonar por isso. E me apaixonando, eu vou trabalhar mais, eu vou colocar tudo que eu tenho. Então, para você, o resumo da sua estratégia é paixão. Não, impressionante. Sempre foi, de um jeito ou de outro, eu escolhendo ou não, tinha uma paixão, porque seja mais pra frente. Sim. Né? E Lu, e quando você tá e vê a Carla, você tá com a Carla, você vê que em qualquer o que ela está fazendo, assim, a intensidade, a paixão, assim, a palavra foi ótima, assim, realmente, é um retrato ela tá falando da essa coisa pra Carlinha. vocês, pessoal, mas assim, quem conhece assim, a gente tava batendo um papo aqui antes, falando um tema de um congresso que a gente é conselheiro, do Smart Customer, que é sensacional, Miriam. Todo mundo apaixonado por você, Miriam Garrido. E assim, a gente na reunião de conceito, tu vê assim, a Carla envolvida, assim, não, isso aqui hoje dá no painel, a gente sabe conectar uma pessoa que trabalha com automação, né, do governo. Cara, a gente precisa achar alguém lá, porque fizeram um trabalho super bacana aí de digitalização, mas tu vê que assim, você tá envolvida, apaixonada porque faz. Essa palavra é total. E aí, quem tá aqui não vê o olhar dela. Nossa O olhar dela brilha. Brilha assim. A sala tá mais escura, já tá clareou. Assim. Close no olhar da Carla. Close no olhar, close no olhar. Você sabe que eu sou uma pessoa de muita fé. Muita fé. Legal. Tá? Desde a minha origem, da minha família, tudo. E eu entendi que duas coisas nos movem. Eu acredito que só duas coisas movem. Ou a dor ou o prazer. Então, ou você faz porque tem conta pra pagar, ou você faz porque tem uma necessidade, tem uma coisa gritando, e aí aquilo te move, porque dói, machuca, constrange, intimida. Então, muitas vezes na vida eu fui guiado pela dor, tá? Assim como a maioria de nós, na maioria das vezes, inclusive. Sim, fato. Só que quando eu descobri que eu também poderia ser guiado pelo prazer, pela conquista, pelo desafio, pelo propósito, né, pela paixão, aí mudou uma chavinha.
Porque aí você não trabalha ou você não insiste e persiste só porque precisa. Mas você persiste e insiste porque é possível fazer uma coisa maior. Perfeito. Porque é possível agregar valor. E aí é a grande mudança. Legal. Então eu percebi isso claramente na minha vida. Tanto que dos insucessos empresariais que eu tive, a maioria das vezes que quebrou, que deu errado, que não fechou com o cliente, que teve problema com o time, que o negócio não andou bem, é porque os olhos estavam postos aonde? Na dor, no problema. E aí você reage porque bateu. Sim. Né? Porque te empurraram. Quando eu percebi que a motivação do propósito, e isso eu só aprendi, Wellington, quando eu comecei com o programa de TV. Porque pra mim esse negócio de propósito, e pra maioria das pessoas, tá? É abraçar árvore. É uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito romântica, tá? Tem mesmo. Então assim, aí eu entrevistei o primeiro. Cara, por que você deu certo? Por que você abriu o IPO da sua empresa na Nasdaq? Cara, o que você tem de tão especial? Muitas vezes eu não fazia essa pergunta direta, mas era a minha questão, entrevistando o pessoal na TV, lá no programa. E eu tive um privilégio também, né, Wellington e Lu? O programa não era de notícia hard news, que a gente chama, daquilo que... que ia dar audiência. Que ia dar audiência. Né? O programa era de inovação, era de negócios. Então, eu só queria saber o que dava certo. O que dava errado, você não contar, não. E aí eu comecei a entender, por que esse cara fez isso? Por que essa empresa... Dentro de tantas empresas, por que essa deu certo? Sim. Por que esse executivo performou? Por que essa liderança deu resultado? E aí todos eles falavam do quê? Propósito. Teve uma hora, as primeiras eu ficava com raiva. Que droga de filosofia barata, que conversa fiada pra boi dormir. Mas eu pude identificar o padrão. Falei, caramba. Ainda não tinha tocado. Eu não tinha entendido. Essa questão eu não entendi. Eu tenho certeza. Ó, comenta aí nos comentários aqui o que é propósito. A maioria das pessoas só entende essa parte lúdica, romântica. Não, vou salvar o mundo. Vou salvar o mundo. Aí fala, para. Aí quem realmente entende, porque através do propósito você começa a construir tudo. Então você monta um time de pessoas que têm aderência ao propósito. Você toma atitude, se relaciona só com pessoas. Quando o Wellington me convidou para o podcast, eu falei, eu preciso largar tudo e ir lá. Porque eu tenho uma dívida de gratidão com esse cara. Eu sei o que ele está gerando de transformação no mercado. Eu sei aquilo que ele entrega. Eu não posso falar não para ele. Então eu vim hoje aqui por causa do propósito. O propósito me fez desmarcar uma reunião de negócios com um propenso cliente que eu posso fazer outro dia, mas eu sei, o cara veio do Rio de Janeiro aqui para São Paulo. Quando eu chamei ele algumas vezes no programa, ele vinha do Rio para São Paulo. Como que eu não posso sair lá de Alphaville e vir aqui em Moema gravar com ele? Eu venho. Então o propósito ele começa a te guiar. Perfeito. E aí hoje ainda tem, obviamente, que pagar a conta. Tem um meme que eu coloquei no Instagram esses dias, foi muito engraçado, que foi assim, eu peguei aquela foto, uma imagem do Guardiola, quando ele venceu lá Champions, e ele tava assim, passando a mão na cabeça e tal, e você não sabia se ele tava tenso ou se ele tava feliz. Aí eu coloquei um áudio da Rochelle lá, do Todo Mundo Deu Cris. Pagar conta, pagar boleto, a conta de luz, de água. E ele passando a mão na cabeça. E ele passando a mão na cabeça, assim, ó. Porque isso é ser movido pela dor. Claro, a gente tem que pagar conta, a gente tem que viver, a gente tem compromisso, a gente tem responsabilidade com os clientes, todo mundo quer que você performe. Sim. Porque no final do dia, o que todo mundo quer? Performance, resultado. Então, e você também queria isso, você né? Também quer. Então, como que você separa tudo isso? Mas é engraçado, desculpa, a gente sempre achou que trabalhar demais cansa, estressa. Hoje, quando as pessoas perguntam, como você tá? Trabalhando demais, mas mega feliz. Realizado. Mas mega, mas muito feliz. É possível estar feliz no teu ambiente de trabalho, é possível ser legal, enfim. É que é cabeça, não é esforço de trabalho, né? Então, assim, trabalhando muito mais, mas tô dentro, tô inserida, tô fazendo o que eu amo. Tá construindo, tá gerando Então, valor. acho que mudou, né? As pessoas, tem gente que tem burnout porque tá estafado trabalhando demais, mas um monte tem burnout porque está infeliz. Eu vou dizer que talvez a grande maioria seja isso. Exato, é o conjunto do trabalho, tô infeliz. Porque se você estiver trabalhando muito feliz, a tua cabeça tá
Mas, Carla, bem, você consegue. mas você E tá tem, Carla, uma coisa que é assim, eu tô ali em Alphaville, no mundo eu falo que é a Santa Efigênia dos coaches. Dos coaches. Então, porque não é bom. A Maravilhoso. Santa Efigênia, se fosse Vale do Silício dos Não, coaches. eu falo que é tipo a Aparecida do Norte dos empreendedores. Todo mundo, é a meca do empreendedor brasileiro. Todo mundo tem que passar num treinamento de alguém em Alphaville uma vez na vida, senão não viveu. Tá? Então, o que acontece? Todo mundo tá rindo aqui, gente. Deixa eu me recompor aqui, peraí. Boa. E eu não dava muita bola pra esse lance da motivação. Agora, aquela hora que você fala pessoal De Alphaville, um beijo pra Alphaville. vocês. O coach. Coraçãozinho pra vocês, né? Agora, só que assim, eu venho muito, eu não fiz matemática, mas eu tenho um pensamento assim, muito racional também. Então eu não dava muita bola pra esse lance de motivação, dessas coisas. Eu falava que isso era bullshit, né? Isso era pra... Só que, por que as pessoas entram em depressão? Por que tem alto nível de suicídio? Porque as pessoas perdem a motivação de viver. Então, quando você tem um propósito, você quer cumprir aquilo. Então, eu hoje acredito que eu posso, com a minha história, inspirar um monte de empreendedor que na estatística do Brasil, então a cada 10 empresas, 8 fecham. Sim. E aí as pessoas elas não abrem um CNPJ para empreender, para construir um negócio. Elas abrem um CNPJ para ter um trabalho. Muito isso. Esses dias eu conversei, Carla, com uma pessoa lá na rampa e falou assim, não, porque eu sou empresário e tal. Eu falei, beleza, quantos colaboradores você tem? Eu, não, sou eu e o meu sócio. Eu falei, então você vai me desculpar, você não é um empresário, você é um empreendedor. Tá? Porque se você não tem time, você não tem um negócio, você tem um trabalho. Se você ficar doente, se você tiver qualquer situação, você não vai trabalhar, não vai produzir, não vai ganhar dinheiro. Fato. Não vai manter suas contas. Sua empresa para. Sua empresa para. Então, se a empresa depende de você, exclusivamente, você não tem uma empresa, você tem Verdade, um trabalho. verdade. Você abrir um CNPJ. E o pior, né? Se a gente for fazer uma piadinha de mau gosto, você se contrata, não se paga, não pode se demitir, não pode se dar férias. E muitas vezes não pode nem brigar com você. Porque se você brigar com você, você fica chateado e você não produz. Então você vira um empresidiário, né? Você é empresidiário, boa. Você é refém do seu... Então quando você me pergunta, Lu, o que motiva? Gente, para empreender você tem que ser maluco. Ou você é movido pela dor, ou você é movido pelo prazer. Escolham ser movidos pelo prazer, gente. Escolhe um propósito, cumpra esse propósito que vai dar bom. E aí, nessa linha, mais uma vez, até pra quem tá aqui, né, fala assim, pô, mas eu não sou empreendedor. Gente, você na sua função, você pode ser lá de operador, pode ser de supervisor, de gerente, diretor, vice-presidente, você é empreendedor da sua carreira. Exato. Eu lembro que quando eu dava aula na Fundação Getúlio Vargas enfim, gostava de dar aula também, essas coisas lá na pós de administração, quando a gente ia fazer aqueles cursinhos de estratégia empresarial, missão, visão, vamos fazer aquilo tudo, a gente sempre fazia da carreira. Falei, não, esquece a empresa, vamos falar da sua. Qual é a tua missão? Quais são o teu diferencial competitivo? Porque você pode fazer isso de você. Exato. Então, esse exemplo aqui de iniciativa, de paixão, de tudo isso, é você com você mesmo, você é o gestor da tua carreira. Mas, por mais que seja solitário a gente falando isso, é importante você ter referências, né? É importante você ter alguns apoios e buscar. E o que eu queria ver de você é o seguinte, lá nesse momento inicial, porque normalmente no momento inicial da carreira ou no momento inicial de uma transição de vaga, de posição, seja o que for, e aí depende, eu imagino, a Carla tava numa empresa, eu quero migrar para outra, eu vou vender a minha e começar, assim... Tem aquele momento, você fala assim, e aí, vou tomar essa decisão sozinha ou vou buscar as minhas inspirações, os meus inspiradores? Como vocês buscam, quem foram as inspirações de vocês lá no início e quem continuam sendo ou tem outras inspirações no dia a dia que ajuda? Porque eu acho que isso é importante, algumas pessoas acham que mas é legal você buscar, seja amigos, sejam pessoas de fora, porque uma coisa que eu vi, gente, assim... e vejo muito isso no Brasil, as pessoas gostam de ajudar. Óbvio, você tem que fazer o filtro com quem tá ajudando e quais são, mas gostam. Eu tenho absoluta certeza que se você pegar lá, conhece alguém, pô, cara, me ajuda, eu tô pensando em fazer isso, dificilmente você vai receber um não. Porque é uma coisa também da pessoa, pô, se eu conseguir ajudar e aí, gente, não tô falando a gente aqui na mesa não, que com certeza ajuda. Se você pegar aí um vizinho seu, eu tenho absoluta certeza, se você pegar um vizinho seu e você fala assim, pô, eu soube que esse vizinho trabalha em tal empresa, eu soube que esse vizinho faz isso. Pegar um dia ele no portão e falar,
Você podia ter um café, cara, acho que você poderia me te dar uma ajuda aqui que poderia melhorar minha carreira, alguma coisa, eu acho que você poderia me agregar. Eu tenho absoluta certeza que a grande maioria vai falar assim, claro. Então, é legal você também ter a atitude de buscar. E quem foram os inspiradores de vocês no início ou no dia atual? E por que vocês foram essas inspirações? Vou dar uma de Anitta aqui e falar, quem você quer agradecer? Eu mesma. É com humildade que eu vou dizer. Boa. Eu acho que a minha inspiração quando eu era jovem, eu era Ela já não é jovem ainda. Não, né? Lá como eu comecei. Ela tá falando quando eu era jovem, agora gente. que eu tô Gente, velha, eu acho que não tô eu era entendendo incapaz de olhar pra alguém e falar, nossa, eu quero fazer como esse cara. Eu acho que eu era tão imatura que hoje, olhando, a minha inspiração do meu começo sou eu mesma, do que eu não posso fazer. Então, às vezes, eu tenho muitas lições aprendidas do começo, e a minha primeira história não foi um desfecho positivo, eu era imatura, queria enfrentar todo mundo, o meu jeito é o certo. Então, eu tenho um desfecho ruim da minha primeira experiência, que a única certeza que eu tenho é que eu nunca mais posso fazer aquilo. Aí todo mundo fala, não, mas é que você amadureceu. É que pra mim é um ensinamento. Então, quando eu lembro do comecinho, não vem um nome na minha cabeça, vem eu mesma, de tipo, como eu fiz certas coisas, né? E como hoje eu não posso fazer. E eu tenho muito claro que foi minha experiência na American Express. Do como eu encerrei o ciclo querendo desbravar o mundo, que não foi correto. Depois que eu cheguei na minha maturidade comigo mesma, que eu sou um ser humano em construção, que eu tenho que ser melhor que o outro, e nos meus casamentos também, que eu fiz errado. Me cabe analisar a minha parte, né? Então, acho que eu fui chegando no momento em que eu falei, nossa, acho que agora eu sou uma profissional admirável. Aí eu comecei a ver outras pessoas que me inspiravam. Então, mas eu acho que eu tive que amadurecer comigo mesma para eu poder olhar pro outro e ver que tem pessoas que podem me agregar. E eu acho que hoje eu sou um pedacinho de todo mundo que passou por mim. Então, eu tenho pessoas que ficaram, e todas que ficaram criaram algum vínculo afetivo. Perfeito. Talvez não seja afetivo, genuíno. São pessoas que eu conheci além dos muros da empresa, são relações que eu construí. Então, as pessoas que eu admiro foram aquelas que conseguiram me olhar como pessoa, além de profissional, e que antes de me dar um conselho, calçou os meus sapatos e falou, quando você vai perguntar pra alguém que você acha que eu devo sair dessa empresa, cara, pra você me ajudar com essa resposta, você tem que se colocar no meu sapato. Porque eu posso olhar e falar, não, essa empresa é foda. Hoje eu tô, né? Essa empresa, cara, você tem que ir. Mas qual é o que você espera? Por que você tá pensando em sair? É que você quer qualidade de vida, é que você quer dinheiro, é que você quer propósito, você quer o quê? Então, as pessoas que um dia me inspiraram, elas se colocaram no meu sapato. Elas foram capazes de dizer, não, Carla, mas poxa, você tem 2 filhos, né? Já pensou nisso? Ela olhou pra minha história. Eu acho isso muito legal, a empatia, né? Total. Então, você dá um conselho com frieza, cara, aí você joga no Google o que fazer. Você se colocar no meu lugar e tentar sentir as minhas vontades, aí são pessoas que realmente me inspiraram. Eu tenho várias dessas. Então, alguns momentos de decisão, sabe quando você procura alguém que essa pessoa sabe ler a sua alma? E que não é só o profissional, que a gente não é só o profissional. Sim. Então, são pessoas que são admiráveis pra mim como ser humano. Eu sempre tive que ter um líder que eu olho pra cima e admiro. Tá, é uma coisa que eu não sei fazer. Quando eu tô num lugar que eu olho pra cima e falo, meu Deus, mas o que essa pessoa agrega na minha vida? Não é no meu emprego, é na minha vida. Que atitude ela toma que eu falo, nossa, olha, sou sua fã. Então eu tenho que olhar pra cima. Eu tô dizendo pra cima porque são quem nos direciona e tal. Então eu sempre tive que ter alguém que eu olho, me identificava e me inspirava. Eu sempre tive a sorte de ter. E essas pessoas foram pelo caminho, né? E de alguma forma a gente continua se conectando. Então eu acho que eu preciso desse vínculo mais genuíno. Legal. E que você coloca os meus sapatos para poder me dar algum... Esse é um ponto legal, porque assim, você fala o seguinte, a empatia genuína, né? Que assim, é muito fácil falar assim, pô, se fosse eu, faria isso. Calma. Se fosse eu, na minha situação. Porque isso acontece muito. Não, mas se fosse você, com a sua vida, com a sua visão, com a sua experiência, é completamente diferente do que calçar o seu sapato. Mas você falou o seguinte, as principais pessoas que te esperaram foram as pessoas que te provocaram. Não foi a pessoa que te direcionou alguma... com base na minha experiência... Não. Deixa eu te provocar. Não tinha uma propaganda que move muito, são as perguntas, não são as respostas? Muito assim, as pessoas que te esperaram foram as que elas... Mais do que te dar uma resposta, deixa eu te provocar. Não, deixa eu ver. Inclusive assim, eu entendi, Carla, que você quer, mas eu te conheço.
Você já parou pra pensar que isso não encaixa com você? Não, tá. Aí Não. É muito conheço, bom isso, né? Então, assim, não tem... No fundo, você soube escolher muito bem as pessoas que sabiam te ler, Exato. né? Que estavam ali dispostas a te agregar em algo, né? Porque isso é muito raro, né? Às vezes a gente olha para algumas pessoas e se deslumbra tanto, né? E não vem uma resposta tão confiável assim, e você poderia ter ido para um caminho. Então, assim, essa combinação de ter encontrado pessoas que te lessem e que você soubesse escolher essas pessoas também, que isso faz toda a diferença. E tem uma relação de confiança pra ela poder te falar de conhecer. Sim, Eu tenho um amigo que ele vai ver, enfim, vai saber, vai ver, não, eu tô precisando de um sócio, cara, me diz o que você precisa. Não, eu posso alavancar aqui um investidor, mas me diz de verdade o que você precisa. Porque, assim, se você colocar um sócio, eu te conheço muito bem. Eles vão cair no pau e você não vai aceitar. Ele fala assim, um sócio assim, não, eu quero fazer isso. Sócio, não, eu não quero fazer isso, vamos definir. Não vai dar certo. Aí ele ria pra caramba, ele falou, uma coisa é sócio investidor, você tá precisando só disso? Sócio investidor. Arrumar um sócio do jeito que você é, pro cara falar assim, não faz isso, vocês vão cair no pau, vai dessa sociedade, vai acabar em 30 minutos. Mas você viu como muda essa frase? Eu te conheço. Você tem uma liberdade, uma confiança pra falar. É. E aí? Não, tem uma coisa bem bacana disso, que é isso que você está falando, das pessoas ajudarem, é um sentimento de give back. Né? Então as pessoas têm isso, né? Ela construiu, a vida é feita de conexões, então alguém sempre ajuda você a chegar a algum lugar e esperamos que você retribua as outras pessoas, né? Então a gente sempre está no meio da jornada. Como é que tá chique? Give back, deixa eu explicar Não, aqui como é que é uma o negócio de levada alto aqui agora, já tô nível. pensando, meu Deus do peraí, céu. gente, Peraí. É o professor de inglês, né, Não, gente? peraí. Nós É o temos uma cheat, é o pessoa empresário de aqui, inglês. gente. Você imagina as primeiras entrevistas no Inova, tá? Com esse mundo Vale do Silício, tá? Das sopas de letrinhas, dos todos os termos e quantas caras de paisagem eu fiz, achando que eu tava entendendo tudo que os gênios estavam falando. Sim. Né? Então tem esse ponto aí. Por isso que eu aprendi o que é o give back. Depois a gente vai lá no entendi. Google e vê o que é give back mesmo. Boa, Então boa. foi sempre assim a jornada, tá? Então aí olha que interessante. Então tem esse sentimento, né, que a gente quer. Só que tem um ponto também, que geralmente os nossos heróis, eles são de carne e osso como nós. Sim, É. sim. Então, muitas vezes a gente referencia pessoas e a gente se inspira com elas, mas eu recomendo que você faça isso até um determinado ponto, tá? Porque não existe herói perfeito. Eu tive uma experiência muito bacana na minha vida, essa de modelagem, essa de inspiração, tá? Eu trabalhava na época na clínica de cirurgia plástica. Se você gosta de histórias, vou me permitir contar uma história breve Ah, aqui. a gente É quer isso que a isso, turma a gente gosta, quer é isso que a gente Então quer. vamos lá, vamos contar a história. Acho que tinha 21 ou 22 anos, trabalhava na clínica de cirurgia plástica, ainda não era o dono, era um diretor lá, recém-formado, recém-assumida a posição, tipo esses 20 dias que você... né? E eu ia com o dono numa reunião num grande hospital. Cheguei no dia, o dono não pôde ir na reunião, eu tive que ir sozinho. Eu entrei na presidência de um grande hospital aqui de São Paulo. Chique, aquele piso de mármore, aquela recepção, a recepcionista com a secretária, né, com aquele perfume, aquele cabelo angelical, pareceu o cabelo do Encantado do Shrek. E eu já me intimidei com aquilo. Eu falei, vixe, ferrou. Aí sentei assim num sofá de couro, aquele sofá me abraçou, aquele tapete felpudo que meu pé entrou assim dentro do tapete. E a secretária falou assim, o senhor aceita um café, uma água? Eu já imaginei a cena de eu derrubando o café naquele tapete ali. Sim. Né? Acabou de acabou de derrubar. Acabei de acontecer. acontecer aqui, inclusive. Então, Boa. foi isso aqui, ó. Então você vê que eu Aqui ia é fazer real, isso, tá? gente, Vida real. É real, tá? Eu ia fazer exatamente isso. E eu falei, que café que nada. E sentei, assim, bem intimidado. E nisso, eu comecei a fazer os cafés, né? Falei, meu Deus, me ajuda aqui, o que eu faço agora, tal. Aí é importante a gente ter as referências. Porque daí uma voz no interior, Deus, Espírito Santo, falou assim pra mim, olha pro teu líder da igreja, eu sou da Renascer em Cristo, olha pro apóstolo Estevão, como é que ele sentaria aqui? E quem conhece a figura sabe que ele é... Rapaz, mas viu um negócio assim da modelagem? Eu me imaginei o cara ali mesmo. Cruzei a perna, me arrumei no sofá, impostei a voz, olhei pra moça da secretária e falei assim, ô mocinha, pode trazer assim um café por gentileza e uma água e vê também se ele não vai demorar pra me atender, por gentileza. Mas assim... Incorporou. Uau, cara, que mudou legal, o né? ambiente. Uma estratégia, gente. Mudou o ambiente. Fui na reunião, fechei o negócio, voltei...
E assim, a partir daquele dia eu entendi o quanto que é importante você ter as referências. As pessoas não são perfeitas. Perfeito. Tá? Você, né, convive com as pessoas, Claro, você vê todas as claro. dificuldades e Sim, tal. sim. Então, o que eu posso aprender com aquele herói? O que eu posso aplicar na Com minha aquela vida referência, com aquela né? referência? Então a gente vê o menino para jogar bola, tendo a referência do Neymar, excelente. Perfeito. Porque é um talento Sim. indiscutível o que ele faz com a bola nos É pés. isso. Agora, uma criança, um jovem, ter as mesmas atitudes extra-campo, Você pode escolher, você aprende, Não assim, deixa eu faça escolher isso. o que você aprende. Eu posso É. aprender com isso, eu posso aprender com... sem querer baixar o nível, Uhum. todos os nossos heróis fazem cocô fedido igual a gente. Tá? Não, Então, heróis na vida real também morrem. Exato. No desenho não, mas na vida real, se você der mole... Mas isso aí que é legal, queria pegar esse teu gancho, que isso é uma estratégia, é sério isso. Sim. Isso eu tenho aprendido sobre PNL, e PNL, que é a programação neurolinguística, é você trazer isso, né? Você realmente trouxe... Não, a menina da recepção, ela não te falou isso, mas ela deve ter falado, baixou um santo ali. Porque ele mudou Ou então, tá completamente. fechado. Não, porque ele entrou de um jeito... exato. E ele estava, né, com toda a sua razão, que você falou que você é racional, Exato. né? E querendo ou não, gente, isso é uma estratégia. Verdade. Porque você, na hora do medo, você pode fugir. Você podia tomar a decisão de falar, opa, não vou ficar aqui não, esse lugar não me pertence, deixa eu ir embora. Não, eu tô aqui. Eu preciso encarar, preciso representar, preciso voltar para casa. É a necessidade, Exato. né, que a gente sabe que precisamos ter, né? A gente não vai... Eu não vou voltar para trás e falar, não, chefe, não fui porque eu fiquei com medo, Claro. intimidado. Então, você acha, encontra. Por isso que se você me permite, que a gente falou tanto sobre isso e o quão é importante a gente mudar o mindset do erro. O erro é muito importante. Sim. Né? A Sim. Carlinha falou, eu errei e já vi o que eu não podia mais fazer. Perfeito. Ela Ótimo aprendeu. exemplo. Não é só falar assim, não, eu me frustro porque eu errei. Não, eu já sei o que eu não quero mais. Né? Você falou, né, sobre a questão de ter fechado a empresa, de não ter dado certo. Mas você saiu com muito aprendizado. Que nos outros negócios custa você caro, não... né, gente? Mas... Custa caro, mas valida você. E o Brasil tem uma coisa, Lu, que exatamente é crítica. A crítica Porque é o em medo todos do erro, os lugares né, do gente? mundo, olha, presta atenção nisso, gente. Em todo lugar do mundo, Carla, quem erra é valorizado. É valorizado. É essa área. valorizado, é valorizado. Principalmente no mundo dos negócios. É. Né? Tem uma história, não sei se é verídico ou não, que fala que um executivo cometeu um erro e perdeu não sei quantos milhões da empresa. E aí, na reunião do conselho, perguntaram, e aí, você vai demitir o fulano lá que perdeu tantos milhões? Ele falou assim, poxa, acabei de investir tantos milhões na formação desse cara e vou demiti-lo? Vai ser um prejuízo para a empresa. Então, essa Porque aquele cara nunca mais vai errar, ele vai buscar forma de nunca mais ter aquele problema e vai... Realmente. quanto é fato. agregou de faturamento aquele erro? E quanto Perdeu aprendeu, na linha. Exato, com erro. O que você está dizendo na vida real também eu vivenciei isso, né? Uma pessoa derrubou o site, o app, tudo da empresa. No dia seguinte, aquela pessoa foi falar como tinha acontecido aquilo. Uhum. E toda uma rede de apoio dizendo, tá tudo bem. Mas é importante dizer o que aconteceu, o que aprendemos. É isso. Então a empresa aprendeu muito, acelerou muito mais o crescimento do que simplesmente falar, não, vamos demitir aquela pessoa, aquele funcionário, né, como você disse, Aquela né, que punição, investiu. né, aquele sangue na boca, né? Mas E o engraçado que que você agora aprendeu? mudou, porque a gente não tá em busca de pessoas que não erram, a gente tá em busca de pessoas que assumem o erro. Não, Coragem. que sabe vezes- que vai continuar que vai evoluir, que vai Quantas evoluir. vezes a gente, com alguma pessoa que você fala, não tá bacana, cara, ele não consegue assumir que erra. Olha o nível que vivemos, nós não estamos falando que não é pra errar. Não, gente. É difícil olha, lidar. Brené Brown, que E é uma humaniza. das pessoas, uma pesquisadora que sempre, né, fala sobre a vulnerabilidade, tem a ver com coragem. Né? Você só vai conseguir fazer isso se você falar assim, não, tudo bem se eu errar. E ali é que eu me fortaleço mais. Você se fortaleceu muito mais quando você aprendeu Exato. aquele erro e falou, não, peraí, agora eu sou outra pessoa, eu sou muito melhor. Sem Posso dúvida. errar outras coisas. Sim, É isso pode que eu errar. sempre falo. Às Agora, Lu, vezes- qual erro que merece ser punido e qual é o erro que merece ser perdoado e apoiado? Pensa, eu tenho 4 filhos, gente. Então, pensa o que acontece lá em casa.
Um deles, pai, não preciso estudar para essa prova. Já sei. Vai lá e toma nota vermelha. O outro, pô, pai, tem uma prova difícil, hein? Estudou lá, foi. Tomou pau na prova. Você vai tratar os dois filhos iguais? Não, com certeza não vai tratar igual. Então aquele que se esforçou, que estudou, mas ele por algum motivo não conseguiu performar, se você castigá-lo, se você puni-lo, da próxima vez ele nem vai estudar. Ele fala, poxa, então ele não vai se animar a performar. Sim. Agora o outro, preguiçoso, que confiou só no talento e não teve a disciplina, esse precisa tomar presta atenção. Isso é. E enaltecer em algum momento essa coragem, porque ele tem uma autoestima muito bacana, né? Aí a gente fala, não, peraí, né? Cheio. Mas o que você fez, né? Olha quando você exacerbar a autoestima, Exato. olha o que te acontece, né? Você tem exemplos dos dois, né? Fato. Mas Mas você se permitiu deixá-lo descobrir. Porque isso é muito legal. Mais ou menos. Eu acho que menos, pode ser o famoso corda pra se enforcar também, mas eu acho que hoje a gente tá muito na linha do permitir que o outro use a estratégia que ele quer, e a gente sempre espera, e a gente intervém no momento que a pessoa tá aberta pra ouvir. Carlinha, mas isso é o máximo, né? Porque Sim. você não controla a vontade do outro. Exato. Eu sou mãe também. Não adianta a gente falar, filha, faz isso. Ela vai fazer o que ela quer. Exato. Falar de Agora diversidade você é fácil. vai- Falar de diversidade é mais fácil falar do que fazer. Sim. Porque quando você enfrenta ali as decisões, como quer ser chamado, porque você vai respeitando como indivíduo. Uhum. Eu falo muito que eu formo filhos não para mim, eu quero formar filhos pro mundo. Todo mundo fala, né, que eu queria que, como que eu tô preocupado, o mundo vai estar pior pros meus filhos e tal. A gente tem que formar filhos melhores pro mundo. Isso é uma característica diferente também, né? Porque assim, de repente você tem um que, assim, cara, dentro de sala de aula ele se concentra e vai lá e não precisa estudar, e o outro que de repente não é tão concentrado em casa, de repente não é porque é o mesmo filho, tá no mesmo ambiente, cada um tem sua personalidade. Mas olha como é que são as coisas engraçadas. A gente tava aqui, pessoal, antes de começar. Gente, mais de 1 hora. A gente vai falando, o tempo vai assim, voando. Espero que vocês estejam Não, gostando. então eu acho que a gente tem que aplaudir quem tá ouvindo Quem até tá agora, ouvindo né? até agora. Olha, tortura. Então, assim, 1 hora e acho que 1h15. Que legal. Então a gente vai indo pra linha de chegada, mas assim, a gente queria falar um pouquinho. A gente falou muito de atitude, falou muito das nossas histórias, como é que chegou, mas como também são 3 grandes líderes, a gente fala da gente como pessoa, mas os cuidados que a gente também tem que ter com as pessoas que a gente acaba virando referência. E sim, vocês, óbvio, são muitas referências. E principalmente hoje, que dentro dessa muita tecnologia, antigamente tinha muita distância entre os líderes, você não conseguia se comunicar, você não tinha muita informação, você não conseguia, para você conseguir se capacitar, conseguir ir na biblioteca um livro, conseguir ter acesso a alguma pessoa era quase impossível. E hoje em dia tá tudo muito ali na sua mão, você hoje não ensina, acho que a gente fala muito isso hoje em dia, né? Eu não vou ensinar a você, eu vou ensinar a você a aprender. Você tem que aprender a aprender. Porque tem tanto conteúdo disponível que em vez de eu pegar, deixa eu te ensinar um tema, não. Deixa eu te orientar, eu te ensinar como você aprende, porque tem muito tema você interpretar. Então, o que eu queria saber um pouco, antes até de eu fazer a pergunta, vamos fazer o seguinte, a gente vai passar um minutinho, só um vídeo de um dos nossos apoiadores, patrocinadores, que fala muito isso, a tecnologia como meio que você agora se aproxima dos líderes e liderado da comunicação e que vai vir a pergunta, você como líder e você como liderado, como é que você usa isso muito bem para você se destacar. Ok, então rapidinho, um vídeo de 1 minuto do parceiro.
Então, pessoal, vocês assistiram agora aí rapidinho o vídeo da Bidu. E o que era a minha pergunta para vocês aqui? Esse tipo de plataforma hoje em dia, de Employee Experience, ajuda muito a relação de líderes com os liderados, de comunicação. Eu gosto de dar um exemplo bacana que você aproxima as pessoas, né? Então, aquele cara que estava na ponta fala assim, nunca vou ser visto, não posso dar ideia. Um exemplo super bacana da Bidu, que assim, toda a Natura Latam utiliza, né? O grupo Natura & Co. O cara que faz o perfume da Avon no México, na fábrica, acessa a ferramenta. Então, o cara que está aqui no Brasil pode ter um contato com o cara que é da fábrica lá no México. Só que esse tipo de ferramenta e tudo, ele traz te dá uma vitrine e traz uma responsabilidade, mais uma vez voltando aqui pro lado de pessoas, de responsabilidade do líder, de como é que eu comunico, como é que eu preparo, como é que eu incentivo. E óbvio, do liderado, que assim, gente, não precisa ficar pegando a mão. Agora você tem como aparecer. E dentro dessa experiência de vida de vocês, como é que vocês veem isso assim? A primeira coisa, o liderado, o quão importante ele conseguir adaptar ou conseguir a comunicação com os líderes, conseguir orientar eles para dizer assim, para você crescer, para se desenvolver, tá muito mais na sua mão do que na minha. Eu consigo, assim, tá tudo aqui, toma aqui informação, você tem a vitrine. E ao mesmo lado, e ao mesmo tempo, você tem que aprender muito com as pessoas. Eu gosto de falar que para mim a minha maior experiência de vida como gestão foi quando eu fui supervisor de call center. Por quê? Porque você tem lá 20, 25 pessoas, enfim, que estão fazendo exatamente a mesma atividade. Quando estão fazendo exatamente a mesma atividade, você está gerenciando 100% o perfil da pessoa. É o pai de família com 3 filhos, cara, como é que eu falo com ele, como é que eu interajo com ele? É a pessoa lá que estudou, que não sei o que, como é que eu falo, como é que interajo? Porque o resultado que você quer é o mesmo. Mas são pessoas completamente diferentes. E aí o cara que está na liderança, ele tem que saber também que, já que eu tenho a ferramenta, eu vou pegar e tomar a comunicação aqui agora para 300. Não é assim. Então, na experiência de vocês como líderes, e liderados e líderes, como é que vocês, assim, o que teve de experiência bacana, o que você tem, o que vocês deixam como dicas também para como você aproveitar melhor esse tipo o que a tecnologia proporciona para ajudar no desenvolvimento dos seus colaboradores e também para ajudar na carreira, né? Que aqui a gente fala também muito da carreira. Eu acho que tem vários níveis de liderança, mas acho que para falar da massa, né? Falar do quem tem times maiores, talvez um público um pouco mais carente. Eu sempre entendi, aí você falou era supervisor de call center, né? Não dá para fugir, está na alma. Mas eu sempre tentei ser um líder que antes de pensar na carreira, pensava na preparação dele na carreira. Então, por exemplo, essas pessoas, muitas delas chegam em casa e ninguém vai sentar com ela e falar, meu filho já se inscreveu no vestibular? O que você vai estudar? Essas pessoas vão perguntar se o dinheiro já caiu, porque eu tenho que comprar comida, porque eu tenho que comprar não sei o quê. Então, eu sempre tentei passar para os líderes do meu time que a gente tem um trabalho social. Que antes de eu falar pro cara, o que você quer ser aqui dentro da empresa? Cara, eu não sei nem as condições que ele tem para ele assumir um cargo maior, uma jornada maior, que ele tem que ter uma especialização maior. Então, acho que o líder, aí volto para a história do calçar o sapato, né? Tem um papel social de mostrar para ele que tem acesso. Eu vi, essa realidade é muito diferente em São Paulo, eu tive um choque. Fazer faculdade em São Paulo, estudar, é muito mais difícil do que de onde eu vim, de Minas. Em Minas, tem muita faculdade e você tem que passar e tal. Aqui tem uma coisa de não posso, não consigo. E eu acho que isso está vinculado à correria que é. Entendi. E acho que essa falta do incentivo dentro de casa que essas pessoas não podem ter pela condição social que vivem. Então, acho que nosso papel como líder é dar opção, falar, entendi, você não tem dinheiro para faculdade. Já ouviu falar em ProUni? Sei que é difícil, mas dá. Minha mãe se formou pelo ProUni. Então, acho que falta a gente abrir os olhos para aquilo que eles são capazes de ver, para construir uma base para ele ser o que ele quer. Então, acho que não só falar da empresa para dentro. Eu fico tão orgulhosa quando eu via gente do meu time que pegava time e entregava ele no final do ano com as pessoas inscritas em faculdade, em cursos. Essa pessoa fez um papel de mudança de rota na vida. Ela poderia ser uma pessoa que só preocupa com o salário que cai, porque ela tem que pagar a conta. Não, ela pode ver que ela pode ir maior, que ela pode ir longe, que ela pode ser maior e ir longe. Cara, não tem um tema também da gente ajudar essas pessoas terem essa atitude diferente? Porque assim, vou dar 2 exemplos. Antigamente, eu não sei se eu já falou aqui, eu não sei se a gente falou no dia lá, ele sentado na operação, todos foram operadores aqui, lembra aqui, que é bacana. Pra você saber um processo, tinha um papelzinho, aí o pessoal tinha que imprimir um papelzinho pra te dar, pra tu ler um processo. Treinamento, quando tivesse um treinamento era difícil, que tinha que parar todo mundo, as pessoas tinham que parar de trabalhar.
E hoje você traz assim... cara, o processo tá aqui, ó, eu tenho, enfim. Até pra estudar digital. Tá aqui na minha mão, aqui, o Abidu tem aqui, a ferramenta tem meu processo, eu tiro uma dúvida do Google, eu quero treinar, eu mesmo posso treinar no ônibus e tudo. Então, hoje, assim, tá aqui. Antigamente a desculpa é que eu não tinha acesso. Agora você tem acesso. É igual o tema acho que a gente falou no dia que a gente gravou o nosso episódio, que eu gosto de falar sempre concurso público. Tu vê o cara estudando no ônibus, na praça, não sei o quê, na casa, para o horário de madrugada, não vai pra festa pra estudar pra prova, não tudo isso. Mas o cara não para poder fazer esse mesmo coisa, pra se desenvolver. Deixa eu aprender mais sobre a minha carreira, meu trabalho, meu isso. O curso de inglês, que ele mesmo comentou que tinha escola. Né? Mas aí a gente, no papel de líder, a gente não consegue também... Eu acho que não, mas é nessa hora. Cara, como é que você muda um pouquinho esse tipo de atitude? Eu acho que sim, eu acho que a gente faz um cunho social de provocar, de mostrar que existem caminhos. Eu lembrei até dessa questão que você falou de escola de inglês. Eu já conheci tanta gente pelo caminho e falar, eu preciso fazer inglês, mas não consigo. Eu falei, não. Se você sentar agora, existem plataformas gratuitas para te ensinar isso e para te ajudar. Então, eu acho que a tecnologia... A gente até fala, na nossa época, fazer inglês era coisa para quem tinha dinheiro. Sim. Hoje é para quem quer. Sem dúvida Porque as nenhuma. plataformas, tem plataforma gratuita, tem paga, tudo, tem para todo tudo. mundo. Então, acho que esse é um exemplo. E eu acho que dentro das empresas, pra gente engajar esses times a crescer, eu acho que é abrir os olhos dele, não só pelo que ele tá vendo na frente. Então, isso que você tá falando. Você já viu aqui a quantidade de opções que tem? Os nossos cursos, todas as empresas têm uma plataforma de curso, e-learn e tal. Então, eu acho que hoje talvez o nosso desafio seja mais de atitude. E aí eu ponho a responsabilidade em mim como líder de como te tirar dessa zona de conforto, que eu concordo, a tecnologia tá aí, com dinheiro ou sem dinheiro, os acessos estão. Eu acho que Bidu, já usei Bidu também, realmente é você conseguir se comunicar com o que presencialmente tem limitação. Tira o telefone sem fio, né? A gente que tá lá, cara, eu tenho que passar pro gerente, pro supervisor. Quando chegou torto. Você consegue fazer chegar reto. Então, acho que facilitou pra gente do ponto de vista de tirar ruído, de dar opções, e talvez é uma geração que precise de mais incentivo para atitude, né? Então, hoje está usando mais do nosso lado de influenciador do que do ponto de vista realmente do que a gente tem de plataforma, que eu acho Reginaldo, que tem... com a tua história, de repente, conectando o que a Carla tá falando com a tua história, será que talvez hoje o desafio hoje dos líderes também não é desenvolver essa mentalidade empreendedora, mesmo que seja para dentro? Cara, você não precisa ser empreendedor, ser dono de empresa. Você pode ser empreendedor, ajudar a sua... a sua empresa, ajudar a sua carreira, inclusive a sua empresa. Tem gente assim, meu sonho é trabalhar Google, meu sonho é trabalhar no Amazon, meu sonho é trabalhar em empresas aí que sejam na moda. Será que você não pode ajudar a transformar a sua empresa para ela ser uma das referências e depois, em vez de você ser empurrado por quem transformou você, ser um agente transformador, para ter essa mentalidade? E aí até onde quem tá na ponta, porque assim, gente, eu aprendi muito com meus colaboradores, não é assim, não é só de cima para baixo não, de baixo para cima e de lado a gente aprende muito, né? Será que não é isso assim? Como é que você vem lá de um DNA, e acho que o tema independente da tua carreira, acho que o DNA funciona, a gente sempre lembra nossos DNAs, tá, gente? Que assim, é engraçado que quando você vai fazer uma reflexão, e aqui a gente faz muita reflexão da nossa vida, fala assim, pô, é verdade, algumas atitudes que eu tenho hoje, mas você entende o porquê. Lá 12, 10, 15 anos também tinha uma atitude parecida com essa, né? Mas talvez não falta muito isso, ainda ter muito dentro dessa relação de gestão, de baixo para cima, cima para baixo, muito, cara, entrega isso, resultado, e menos, deixa eu te ajudar a ser você empreendedor da sua vida, da sua carreira? Acho que a gente, de novo, tem que separar, né, o que é o propósito do que é a realidade nua e crua e cruel das corporações. Então, você monta um time, esse time poderia ser... essa tarefa, essa execução poderia ser feita por uma pessoa ou poderia ser feita por uma máquina. Perfeito. Eu automatizo tudo. Então, enquanto o gestor tem essa cabeça de extrair o recurso humano, né, que era o antigo RH, né? Sim. Então, eu tenho um recurso humano que eu preciso que esse recurso performe. E tem até algumas histórias, uma delas atribuídas à Ford, que fala que ele chegou no lugar e tinha um operário e falou assim, quantos parafusos você aperta por dia? O cara, aperta 30. Ele te dou $1 se você apertar 35. Aí foi, apertou 35, tá $1. Te dou mais $1 se você apertar 40 agora. O cara foi lá e apertou 40 e deu $1. Falei, cara, te dou mais $1 agora de aumento se você apertar 50 parafusos. O cara foi, 43. Beleza. Vai que amanhã, se você conseguir, eu te dou $1. O cara foi, 43. O que ele descobriu ali? O limite do cara é 43. Perfeito. Diz a lenda, não sei se é verídico ou não, que ele foi pro RH,
Falou assim, olha, manda o cara embora, contrata um novo, pagando o mesmo valor e dizendo que tem que fazer 43. Que eu descobri o quanto é feito. Então, enquanto você tratar as pessoas, então não importa quem esteja ali. O importante é que ele esteja entregando. Essa é a realidade nua e crua da maioria dos negócios, gente. Quando a gente tem empresas hoje que tem propósito e que ela quer formar um time, que ela trata com pessoas, muda um pouco esse aspecto. Ele fala o seguinte, olha, eu quero formar líder. Eu quero transitar de ter um negócio simplesmente para construir um legado, para construir uma empresa que vai crescer, que vai gerar impacto, que vai gerar transformação. Então eu olho para aquela pessoa que tem uma função ali que poderia ser substituída por qualquer outra pessoa. Eu fiz agora uma vaga de assessor de imprensa na nossa empresa, eu recebi 400 inscritos. Caramba. Cara, fiquei abismado com aquilo. Eu falei, gente, 400. E eu precisava contratar apenas um. Então, eu como gestor, se eu olhar por Unidunité, Salamé Minguê, ou qual que tem propósito, é uma decisão muito cruel para você ver que vai escolher um ali. Difícil. Aí eu fiz uma apresentação com a maioria deles, mostrei o propósito da empresa, mostrei o que a gente está concluindo e fiz uma pergunta muito aberta. Falei, gente, quem aqui se enxerga aqui na nossa empresa? E fiz a segunda pergunta, por quanto tempo você se enxerga fazendo isso que é a demanda que eu tenho hoje? E terceira pergunta, eu, Reginaldo, zerei o game. Eu comecei um programa de TV devendo R$1,5 milhão, quebrado da startup em 2015. Em 2022 eu vendi, coloquei um dinheiro no bolso legal e zerei o game. Zerou. E agora eu estou abrindo uma empresa por propósito. Agora eu quero ajudar empresários. Perfeito. Então, quem aí de vocês consegue comprar essa briga comigo? E vai ter que aprender como fazer isso. Claro. Porque a gente não sabe. Se você perguntar pra gente, como é que você quer ajudar a maior parte de empresários do Brasil a ter uma gestão melhor dos seus negócios? Sabe o que eu vou te responder, Lu? Eu não sei. Perfeito. Eu tenho algumas intuições. Eu tenho alguns padrões que eu peguei nos últimos anos aí, entendendo. Mas eu não sei te dizer. Eu não tenho a resposta. Eu tenho muitas perguntas para fazer. Perfeito. Então, todo o time que eu estou trazendo hoje, todas as pessoas, eu tenho feito uma conversa muito aberta sobre isso. Eu falo, olha, eu tenho um propósito, eu tenho um sonho grande. O teu sonho se conecta hoje com o meu? E por quanto tempo eu posso contar com o teu... Você vai receber uma proposta para ganhar R$500 a mais e vai embora? Perfeito. Sim. Porque se for, por favor, não é o lugar certo para você estar aqui. Porque talvez hoje a minha proposta financeira para você seja menor do que uma outra oportunidade de trabalho. Mas eu te garanto, a causa que eu tenho vai brilhar os teus olhos. Perfeito. E o interessante é o como você humanizou a forma de como contratar e como você trouxe a pessoa que comprar isso com você, ela está comprando primeiro com ela. Exato. E segundo com você. Alinhamento, né? expectativa. Exato. Então, assim, o jogo tá posto aqui. Exatamente. E se eu quero mesmo que ela fale, não, olha, eu acho que eu me vejo aqui durante 1 ano, 2 anos no máximo. Cara, mas imagine, ela vai trabalhar 1 ano, 2 anos e vai voar. Então, assim, vai depender muito. O que eu queria colocar como gancho é a Bidu, ela tá trazendo a plataforma, a tecnologia. E a gente tem que fugir desse lugar. Como seres humanos, a gente precisa desse tipo de atitude. A ferramenta tem que ser um apoio. A ferramenta é Exato, meio. É meio. É Então, isso. o que você fez? Você colocou o teu coração. Você colocou ali a tua... Ó, isso aqui, eu quero, eu gostei de você. Vocês estão aqui selecionados entre 400, né? Mas, vamos lá. Você trouxe Porque a maioria das pessoas ainda fazem assim, né? Olha o currículo, olha a escola, olha a formação, olha as empresas anteriores. Mas, de fato, né, isso é muito frio. Você quer ver um exemplo bacana? Qual é o seu sabor de sorvete favorito? Não responde. Imagina você agora numa sorveteria com todos aqueles sabores à disposição. Um parecendo mais Gostoso do que o outro. Já tô imaginando isso. Cara, é terrível, Problema. Cruel escolher. Eu acho que a gente vai fechar Sem essa imaginar, sorveteria. eu já não sabia responder. É horrível. Vai do meu humor do dia, inclusive. E aí, detalhe, aí você fala assim, não, eu quero um pouquinho de cada. Estragou. Já não vai ficar tão... Não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Então, escolher é terrível. É, fato. Até casamento. Sim. Cara, eu escolhi casar com a Sandra
e tive que abrir mão de todas as outras. ou não, né, Carla? Não, no meu caso, eu escolhi. No meu caso... Esse é o problema quando não pode trocar, né? Precisa ser eterno. Não, mas... Não precisa trocar muito, né, cara? Precisa trocar muito. Mas depois de 4 filhos é melhor. Porque a primeira pergunta que fazem é: você tem 4 filhos da mesma esposa? É verdade. Aí eu descobri esses dias que fazem a mesma pergunta pra ela. Sim. Do mesmo pai? É. Eu falei, gente... Esses são os tempos em que vivemos. Então, tô tranquilo, sem problema nenhum. Agora, escolher é difícil. Boa. Escolher... É muito. Então, eu procuro não escolher pessoas. Eu não me coloco numa posição de eu tenho o poder de escolher. É muito bom quando você inverte. E isso não só na seleção. É claro que a seleção é fundamental, porque se você traz a pessoa com o perfil certo, com o propósito certo ao que você está construindo, a chance de dar certo é muito maior. Agora, imagina no dia a dia. Quando eu transfiro essa responsabilidade para a pessoa dizendo, olha, nós temos um projeto, nós temos uma demanda, nós temos isso, qual a melhor maneira da gente chegar nesse objetivo? E aí tem aquilo, para performar mais, eu tenho que ser melhor. Não, então eu tenho que me desenvolver. Tem que estar conectado com o teu... Assim, é engraçado que nessa vida de conselheiro, a gente, em algumas das discussões, o pessoal falava assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai estar ajudando, ajudando o conselheiro, consultoria, seja o que for, porque tem um tema assim, cara, qual é o propósito da empresa? Porque de vez em quando você fala assim, cara, isso aqui você deveria fazer aqui. Cara, mas o cara que fundou, o cara que saiu, mas da onde ele quis, ele queria fazer o quê? Ele queria ajudar a comunidade. Cara, eu quero ajudar a comunidade. Não vai pra esse caminho aqui, mas esse caminho aqui eu não vou mais ajudar a comunidade. Isso aqui ele pode ficar milionário. Então tem um tema do propósito, e olha como é que é legal se falar no tema de propósito, de cultura e DNA. Porque assim, a gente deu o exemplo aqui da Bidu, porque é muito tema de massa, né? Então uma coisa ali, você individual, mas imagina você levar isso para 100, 200, 500 ou 1000 pessoas espalhadas. Hoje você consegue ter esse olho no olho. Você consegue falar direto quem tá na ponta, você não tem... Tem um nome isso. Não tem um filtro aqui no meio do caminho. Tem um nome isso. Mas não é gringo, não. Lá. Personalização da escala. Perfeito. Então, a era industrial fez a gente escalar tudo. Isso. Tá? Então você vai pegar o shampoo, cabelo liso, cabelo crespo, cabelo tal. Só que hoje não atende mais isso. Hoje eu quero pro meu tipo de cabelo. Hoje eu quero o meu. Então, como que eu faço agora? E aí a tecnologia... E aí acontece uma curva muito interessante na evolução industrial, que pode ser aplicada em qualquer segmento. Então, eu tenho uma personalização... Eu tenho uma escala que eu faço tudo igual. Porque a tecnologia permitiu isso. Eu tenho um equipamento, uma máquina que permite fazer isso. Aí agora a gente está num outro turn, que é o quê? No motovirada. Agora eu tenho tanta tecnologia que eu consigo personalizar essa escala. Então essa plataforma é para isso. Não, mas acho que nem só personalizar. O que eu vejo isso muito, na época que eu estava na Oi, enfim, escolheram lá 50 executivos, eu participei do grupo pra gente mudar algumas coisas. E um dos temas que mais pegava era a comunicação. Eu preciso entender... de novo, como é que tá o DNA da companhia? Então, como é que tá o propósito? Mas eu acho que esse problema não mudou, hein? Continua sendo o principal desafio. Só que quem tá na ponta, você fala o seguinte, quem tá na ponta não sabe o que tá acontecendo aqui em cima. Mas, velho, a comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa ouve. Não, então, mas aí é isso que eu tô falando. Você agora, você tem que comunicar muito melhor. Porque assim, antes as coisas não chegavam. Agora chega. Agora você consegue fazer com que a cultura da sua empresa chegue até a ponta. Porque eu passei por uma situação onde eu falei assim... Com uma empresa, eu falei, cara, por que vocês não estão tão engajados comigo, com a minha empresa? Os caras eram super engajados, eram prestadores de serviço, vocês são super engajados com eles e vocês não eram engajados comigo. Acho que até eu falei em algum dos episódios aqui, a gente rodou na operação, tava eu e um outro diretor, o que a gente pode fazer? É erro de comunicação. Ele falou, tem algumas coisas simples, e aí fala de comunicação, e aí aproveita também um lado de preconceito, alguns cuidados, quer ver uma coisa que você faz e que a gente, assim... não curte, você nunca contrata ninguém aqui da nossa empresa só porque a gente mora no Nordeste. Você contrata de uma outra empresa porque a empresa é no Rio e tinha uma outra empresa que era no Rio e acaba sendo cômodo, né? Pô, você tá aqui do Rio, você teve uma vaga aqui no meu time, quer vir pra cá? Quem disse que a gente mora aqui no Nordeste e não pode querer trabalhar lá no Rio? Boa. Quem disse que a gente não... é mais caro? Ok, mas eu posso ter um parente, eu não posso ir pro Rio. Por que você não coloca? Aí tava esse amigo, a gente olhou pra cara do outro assim. Aquela cara de idiota. Descoberta. Sim, mas por um erro de quê? De comunicação. Simples, né? Então acho que esse é um mundo bacana. Gente, assim, a gente já... Nossa, assim, pra quem tá assistindo, pra quem está aqui, a gente vai se deixar, né, Lu? Eu já tenho falado com quase todo mundo, tá vendo? A Lu voltou aqui.
A gente vai ter outras rodadas. Como é que é, Lu? Vote pra cá a gente votar? Vote pra poder voltar. Discutir é porque... Eu posso ser suplente nessa votação sua aí? Eu posso ser vice da chapa? Ir pra linha final, antes da rodada aí de arrobas, né? E de recado final pra quem tá nos assistindo, queria falar o seguinte, aquela nossa pergunta final, né? Quem é Reginaldo e Carla fora do momento corporativo trabalho? Naquele momento que você, assim, neste momento, não estou pensando sobre trabalho. O que vocês gostam de fazer? O que vocês costumam fazer? Quem são as pessoas realmente hoje? Verdade, cara. Fale a verdade. Mas o horário permite? O que tem um lado pode, permite tudo. O horário permite, aqui a gente pode tudo. Tem plano B, não tem plano B, gosta de fazer, não gosta de fazer, e aí? Quando falou, agora ela tem que falar. Perguntou se o horário permite, agora vai ter que contar. Tá longe. Ela vai contar, ela vai contar. Tem que contar essa Ela vai história. falar assim, ó, eu gosto de 3 coisas. Ela vai falar assim, eu gosto de 3 coisas e a terceira é a mais picante. Não, gente, eu vou falar, eu acho que como mãe, né, vai sempre olhar, meu melhor papel é ser mãe, não é ser executiva. Meu primeiro da filha é ser mãe. Mas eu acho que eu estou num momento que quando não estou aqui, eu estou comigo mesma. E hoje a minha melhor companhia sou eu mesma. Tem até que tomar cuidado, né? Senão a gente vai seguir sozinha pro mundo, né? Não, mas imagina, assim, é muito importante eu essa tô num conexão. momento em que eu tô me permitindo fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, onde que eu quero. Eu não sinto falta, eu quero pessoas pra somar. Então, assim, eu acho que eu sou felizarda, tenho 2 filhos, já tive experiência de ser casada e tal, mas acho que eu hoje, fora do trabalho, eu estou me permitindo fazer o que eu sempre tive vontade. Né? Porque a gente constrói uma jornada sempre com muita responsabilidade. Então, agora, se eu quero viajar pra longe, eu viajo. Se eu quero comprar um negócio, eu compro. Se me faz bem não fazer nada, eu faço. Então, acho que eu, fora do trabalho, hoje, estou me descobrindo. Que bacana. Porque eu sempre fui pelos outros. E hoje eu acho que eu sou por mim. E é legal isso, né? Incrível. É incrível. É bom, porque você realmente se conhece e se reconstrói. E ver que tem coisas que você consegue fazer sem que ninguém te obrigue, sem que não precise de outra pessoa. Então, acho que hoje eu vejo valor no que me agrega. Quem tá comigo é porque eu escolhi. Se eu tô aqui é porque eu quero estar. Sem dúvida. Então, acho que eu hoje, meu momento fora do trabalho é me permitir ser eu. Maravilhosa. Maravilhosa. Que Que aula. Né? A mulherada empoderada, né? E aí me ferrou, né? Que eu tenho que Agora vai falar como, né? Aí, ó. Bom, Linda. Tô brincando. Bom, o que eu gosto mesmo é de ficar em casa. Legal. Eu gosto da minha família, eu gosto dos meus filhos, eu gosto da minha esposa, eu gosto da minha casa. Eu sempre, quando eu faço a brincadeira, né, quando eu tô dirigindo, e tem um cidadão devagarzinho na minha frente, eu sempre passo e falo, não sei pra onde ele tá indo, mas parece que ele não quer chegar lá. Tão devagarzinho que eu acho que esse cara não quer chegar onde ele tá indo, não é possível. Eu gosto de chegar em casa, eu gosto de ficar com a minha família, eu gosto de ficar com os meus filhos, eu gosto de conversar com eles, eu gosto de entender eles, eu gosto também de ter amizades, de ouvir as dores das pessoas. Eu acho que eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos uma capacidade de ouvir e de criar essa empatia, né? Essa expressão, né? Estar no sapato do outro, acho que isso é fundamental, porque quando você aprende a fazer isso, você começa a humanizar tudo. Então, você sabe que por trás daquele amigo tem uma pessoa que tem carência. E aí eu li uma vez um livro, não vou lembrar o nome do livro agora, e fiz uma provocação, que é o quanto você é amigo dos seus amigos. O quanto você escuta os seus amigos, o quanto você se preocupa com os seus amigos, o quanto numa rede de conversa, você está disposto a ouvi-los sem julgamento, sem nenhum juízo de valor, simplesmente sem interesse. Perfeito. Então, acho que a grande descoberta, cara, e você falar isso do eu, de escolher com quem você tá, acho que isso é a coisa mais importante da descoberta de qualquer pessoa. Que é quando você para de se relacionar só por interesses, tá? E você começa a entender que estar com as pessoas faz bem, que essa troca, ela é produtiva, ela é positiva. Eu fui durante muitos anos muito eremita, sabe? Assim, muito isolado. Sim. E hoje eu tenho entendido o quanto que é importante romper isso, né? De quanto que é importante você ouvir, de quanto é importante você dar conselhos,
as pessoas estão nessa necessidade de relacionamento. Fato. E a tecnologia roubou um pouco da gente isso. Porque Verdade. robotizou demais. Né? O parabéns só no WhatsApp ali. É isso. no Você ligar pra pessoa já é sinônimo de muito, muito, muito amor. Nossa, Ou então é alguma coisa muito, muito urgente. Prova de exatamente. amor. Você não Exatamente. liga. Então a gente E descobriu para algumas pessoas não ligam porque ela não vai atender. exatamente. Então acho que a gente tá nesse momento. Então é bom a gente ouvir essas histórias como a da Carla aqui, porque traz essa coisa mais humana. Olha, a gente é gente de carne e osso. Né? Tem uma palestra que eu dou e eu começo o slide dizendo assim, gente de verdade. Perfeito. Menos instagramável, menos essa coisa, sabe, inspiracional o Digital. tempo inteiro, como parece que a pessoa tem a obrigação de estar sempre bem. Gente, tem dia que você tá... Tem dia, eu sou palmeirense, né? Você perguntou do time, tá? O flamenguista, não perguntou. Né? Rubro-negro. Mas nós aqui temos eu competição entendo. nacional, né? Nacional. Tem uma competição nacional aqui. Com uma boa corintiana, eu Que nos entendo. respeite, que não desculpe os outros, Os né? outros, Uma competição então, nacional. É, uma competição nacional aqui. E, gente, até o Palmeiras perde. E até o Flamengo perde. Verdade. E faz parte do game. Então, a gente não tem vida de super-herói, a gente tem vida de gente real. Tá? Então, o que eu gosto de fazer, eu gosto de ficar em casa com a minha família, eu gosto de estar com quem a gente gosta, com quem a gente ama, com quem fala a verdade pra gente. Você quer saber, Lu, a coisa mais bacana que tem é quando alguém tem coragem de falar a verdade pra você. E isso é a coisa mais rara que tem. É verdade. Porque o que tem de bajulador, Uhum. tem de gente ali e por trás, enfia. Total. Muito. Então, encontrar essas pessoas é o nosso Top. grande Você desafio. imagine nisso na potência máxima dentro do meio corporativo. Por isso que a questão do líder é muito bem trabalhada pela tua empresa, de cuidar dessas pessoas, porque são isoladas, porque a maioria chega perto por interesse. E quanto mais alta a gente chega, menos Mais amigos a sozinho gente ficamos. tem. Menos amigos. E amigos também. Verdade. Amigos, né? Não só dentro da Sim, empresa. sim. Verdade. E aí, É uma Beto, vida obrigado. só lá dentro e fora do E trabalho. aí, perdão de estender, mas eu acho que é o seguinte. Então, o desafio nosso também as pessoas podem chegar por interesse, mas vão permanecer por causa do propósito. Fato. Quem não tem essa liga, não fica. Não tem problema, chegou para entender, mas entendeu que Exato. vai conectar. Exato. É. Então, eu acho que a gente tem que deixar a Bom porta ponto. aberta mesmo. Venha. Pode vir por interesse, sem interesse, não tem problema nenhum. Vamos criar a conexão, né? Conexão customer. Vamos criar a conexão. Agora, não, fala pra câmera essa frase ficou bacana. Pode chegar por. Como é que é? Essa frase... Essa frase é boa. essa Será que frase eu é consigo boa, ó. repetir? Deu será? tá horrível A quando pessoa fala pode chegar por aí deu interesse, branco, né? mas- Você gravou isso daí? Ó, É essa melhor, frase eu é gravei. melhor, Não, é melhor. Não. Sabe o que você Eu gravei. faz? Você repete Não várias lembro, vezes. não lembro, ajuda. Essa eu gravei. Então vamos lá. Você Vai. pode chegar por interesse, mas vai ficar por propósito. Olha, pô, eu falei isso? Você fala, ai. Caramba, eu tô inspirado hoje. Ah, mas terminou, por isso a conexão. Andando com gente inteligente. Você sabe que eu falo muito isso, né? O maior ganho que eu tive no programa de TV, no Grupo Inova, na aceleradora, de bilionário comprar o projeto, tudo que aconteceu, o maior ganho, eu considero que é o seguinte: não tem como você continuar bobo andando com as pessoas mais inteligentes do Não país. tem. Não tem. Você concorda Ou comigo? você sai do Não grupo, dá. é expelido, ou você absorve Ou alguma sobe, coisa. né? Pô, alguma coisa você aprende. Você É vai- verdade, Carlinhos. Não tem outra opção. Fala com quem você anda que eu vou dizer quem você é. Não tem É. jeito. Serve pra tudo. Sensacional. Serve pra tudo. Pessoal, vamos lá, a gente encerrando. Ó, qual o segredo da Lu? Quem não viu, assiste o episódio dela, que ela vai te assiste falar lá. o que ela faz fora do... Tá no... Foi o- Inspirei meu amigo. Inspirou mesmo, olha que inspirou mesmo. Então foi o 5º episódio da 2ª temporada, se eu não me Foi. engano, junto com a Paulinha Pimenta. Então quem quer saber o que ela faz fora, assistem lá o episódio. Queria agradecer, super agradecer mais uma vez aí o tempo, a disponibilidade, assim, e é bacana, quem sai daqui com a cabeça voando, imagine quem tá assistindo, porque realmente estão aqui, não só de coração pra estar aqui, mas compartilhando, que eu tenho absoluta certeza que quem assistiu vai ficar assim, putz, cara, isso aqui pode me ajudar. Então, se a gente conseguir ajudar que não precisa nem ser uma pessoa inteira, se ajudar a pessoa em uma atividade, acho que dentro do nosso propósito, que a gente falou bastante aqui, eu acho que ajuda. Então, obrigado por vocês terem vindo mais uma vez, Lu, obrigado também. Eu que agradeço. Queria, pra fechar, o seguinte, ó, quem quiser conhecer um pouquinho mais, ouvir, ver o que vocês estão falando, como é que acham vocês, LinkedIn ou Instagram, como é que vocês estão, e que vocês dessem o recado final pra quem tava assistindo. Bom, como eu vou terminar sendo... Bom, pra quem quiser saber um pouquinho mais, meu LinkedIn é o meu nome, Carla com K, _ Daniane, com 2 N's no último N. Eu devia ter um nome mais fácil, né? Mas é chique. Mas não tem muitas. Pode procurar que vai me achar.
Eu acho que o recado que eu poderia dar é que o que fica das relações são as pessoas. Então, acho que todos nós viemos do mundo corporativo e a gente ficou aqui 1h30 falando do que a gente agrega nas pessoas, né? Então, acho que super legal. E seja lá a carreira que você quer seguir, o que vai ficar é o que você levou de cada um e o que você deixa nas pessoas, né? Perfeito. Então, no fim, é o que sobra, o que a gente leva para a vida de quem nos inspirou e a nossa jornada é construída por o que fica genuinamente dentro da gente, né? Então, eu sou a favor das relações humanas ainda. Perfeito. Que bom. Top. Uau. Que seja Fala. sempre. Gente, ela sobe a régua aí. Tá. Gente do céu. Não, você tá no Vale do Silício, a gente tá na Santa Efigênia Vamos ainda. tentar dar. Você tá na Charlie. Eu vou até me hospedar agora pra conhecer. Viu? Gostei. Por favor. Vale, ó, de nós uma Por vez. Eu sou favor. cliente, vale a experiência. Vale, né? Tem lá em Alphaville já? Não? Tem sim. Ah, Vamos, lá. ele já tá acessando aqui, já. Não, Então a a gente expectativa, não, vou ficar no... É porque assim, alinhamento de expectativa é tudo. Não, hospedagem rápida, eu vou ficar ali no estúdio. Então você Não. vai ali, vou ficar no estúdio. Quando você vai, assim, Você fala, não esperava que o estúdio Não, mas era eu te isso. falar, então a gente recebe muita gente do Brasil inteiro que vem para os Aí, ó. nossos eventos, para nossas Exato, inversões. é. Precisamos fazer uma conexão Boa. já Por pra favor, colocar vamos todos eles falar. lá. Boa. E hotel lá em Alphaville tá crítico, porque são muitos eventos. Então, muito bom, vamos falar. Boa, Vamos falar. boa. Vamos gerar. O Vamos gerar Wellington conexão. já é Gerar- heavy user. Como é que é? A gente se conhece pelo interesse e fica pelo Pelo propósito. propósito, Olha o pelo propósito propósito, aí, ó. adorei. Ajudar quem tá vindo do Brasil inteiro para Alphaville. Mas com as os coisas treinamentos. acontecem inverso também. Eu conheço pelo propósito, olha como é que gera negócio. Quem É gera aqui pelo verdade, é verdade. a gente propósito de convenceu pelo ajudar propósito. Verdade. e consigo também não só... E agregar mais ainda, né? Verdade, verdade. Bom, Reginaldo Pereira, no Instagram tá Reginaldo Rampa, que é o meu novo negócio, né? O Clube Rampa, que é o empreendimento para ajudar os empresários a performarem melhor nos seus negócios. Legal. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Falando de futebol, qual é o melhor jogador do mundo hoje, na sua opinião? Na minha opinião, Não vale ninguém do Flamengo, tá? Mbappé. Não, eu acho, assim... De Bruyne, talvez. De Bruyne, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, talvez. O nome do meu filho mais velho. Assim, eu acho que essa é pela experiência, aí tem o Vinícius Júnior, enfim, rubro-negro, flamenguista, vem de lá com a história, mas acho que talvez pelo conceito de estratégia de time, que é um time que joga, que não tem muito um destaque individual, porque eu gosto muito disso, assim, eu falava muito pro meu time. Momento de futebol, gente. Não, momento assim, time, eu falava pro meu time de equipe, gente, você não precisa ser, assim, o nosso time precisa ser muito bom, porque se o nosso time for muito bom, alguém fala assim, pô, tem uma vaga pra promover de quem? É do time do Wellington. Porra, então o cara é bom. Se o cara tá naquele time, pra estar naquele time é bom, não sei nem o nome dele. Sim. Desculpa, porque pra você ser bom num time ruim, você se destaca, porque assim... Então eu sou muito assim, cara, se o time é muito bom, todo mundo ali é bom. E o cara acaba se destacando por ser maestro no meio do time. Então vocês vão entender a analogia que eu vou fazer agora. Kevin De Bruyne, o que ele fez ontem? Ou jogou ou treinou. O que ele vai fazer hoje? Jogar ou treinar. Amanhã. Também. Agora, o técnico dele tem mais habilidade, é melhor, futebolisticamente falando, do que ele? Não necessariamente. Com Com toda certeza, certeza, não. não. Hoje não. Não, É. não. Certeza que não. O preparador físico, Também não. o fisiologista, Gente, ninguém é tão bom quanto ele ou como o Mbappé, que na minha opinião é o Mbappé, tá? O cara fez 4 gols numa final de Copa do Mundo. Nem Pelé fez isso. Uhum. 4 gols na final da Copa. Não ganhou a Copa, mas fez, tá? sim. Pra mim ele é um gênio. O técnico dele não é melhor que ele, ninguém do time. Então, eu acredito que ninguém é tão bom quanto nós todos juntos. Sem dúvida. E eu pratico Fato. muito isso na rampa. A gente abriu a rampa com esse objetivo, de gerar essa percepção que sozinho o empresário não consegue performar. Pode ser o Mbappé, pode ser o Kevin De Bruyne, pode ser o Vinícius Júnior. Ele precisa de um time, ele precisa de alguém que o apoie, alguém que mostre para ele os pontos cegos. Esses dias eu bati o meu carro, o detector de presença não pegou, Uhum. o retrovisor, o espelho, nada pegou. Era um Entendi. ponto cego. Entendi. Eu amassei a porta por causa de um ponto cego. Perfeito. E quantos pontos cegos nós temos no nosso negócio? Muitos. Quantos pontos cegos você tem na sua gestão? Quantos pontos cegos? E você não vai conseguir enxergar isso. Fato. Aí eu bati o carro, né? Aí sempre vem aquele, né? Nossa, você não viu? Eu falei, não vi, quis bater de propósito. No caso. É claro que eu não vi, caramba. Então, É. eu quero deixar essa mensagem final para vocês. Não importa o que você faça. Não importa a sua posição, se você está entrando no mercado de trabalho, se você já é um empresário bem-sucedido. Vindo para cá, eu fiz uma call com um grande executivo da área contábil, que atende grandes multinacionais.
E eu falei exatamente esse discurso para ele. Ele falava, cara, por que você acha que eu devo participar com você dessa rampa aí? Eu falei, cara, simplesmente porque você é o bicho mais solitário que existe na face da Terra. Você não tem com quem compartilhar suas dores, você não tem com quem compartilhar os seus desafios, você precisa de alguém para você fazer um bate-bola e checar se você não tá delirando nas suas ideias. E esse cara sou eu. Eu posso te ajudar a pensar melhor como você vai fazer cada coisa no seu negócio. Então, quem quiser saber um pouquinho mais da Rampa, cluberampa.com.br. E o Wellington participou com a gente de um evento, foi sensacional, foi. Inspirou toda a galera lá, contou um pouco da experiência dele. Fica o convite também para vocês participarem com a gente lá, porque a gente quer isso, gente, reunir gente boa, porque é junto dos bons que nós fica melhor. Isso mesmo. Gostei. Ainda mandou uma musiquinha do Roberto, esse cara sou eu. Eu vi assinado Roberto Carlos, Isso, eu ia falar. E eu só queria, mais uma vez, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. E para quem não está presente, gente, é incrível. Ó, eu tô geladinha, mas as pessoas aqui estão entregues de coração. Eu vi muitas vezes emoção em vocês dois. Verdade. Então, muito obrigada pela essa doação, por acreditarem. E eu acho que a gente tem que acreditar em si mesmo, primeiramente, mas acreditar que, em conjunto, compartilhando, se doando, é que a gente recebe em troca. Muito obrigada. Sem dúvida. E quem quiser te achar de novo... Luciana _ da Mata. Luciana da Mata no LinkedIn também. Gente, mais uma vez, super obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Mais uma vez, Bidu, Coffee Life, Pessoalize, Target, super obrigado. E viu que a gente fala muito, né? De conexão, propósito e tudo. A gente conecta, inclusive, aqui nossos parceiros. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido esse episódio hoje, essa terceira temporada que foi incrível. E vem mais por aí, hein? Grande abraço a todos. Tchau. Tchau.